Agora, Bora Brasil, com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues. Olá, muito boa tarde para todos vocês, nossos queridos ouvintes aqui do Bora Brasil na Rádio Bandeirantes. Como é bom te ter aqui, viu? Como é legal te ter aqui na nossa frequência. Já começo mandando beijo bem especial para você, nossa amiga. Um abraço bem apertado para você, nosso amigo de todas as tardes. Uma tarde bem gostosa mesmo, assim como o Capri disse, né, Aninha? Muito boa tarde a você. Muito boa tarde. Boa pra gente encher o bucho e ficar deitado no sofá. Comeu uma feijoada, né, Aninha? Deu uma preguiça depois do almoço hoje. Hoje eu tô precisando de um café duplo, viu? Porque tá daquele jeito, esse friozinho dá preguiça. Mas vamos, que a vida é dura só pra quem é mole, viu, Ana? Já parei de ser mole. Ana, a gente já falou do medicamento, né? Fizemos uma introdução ao assunto. O Lucas Herrero tá com a gente aí preparado para falarmos de coisas boas envolvendo os números do coronavírus, pelo menos aqui em São Paulo. Eu digo pelo menos aqui em São Paulo porque há outras regiões agora sofrendo muito com o coronavírus, mais ainda do que a gente, exatamente pelo fator cronológico, por estarem vivendo algo que já passamos por aqui. Um exemplo é Curitiba, o outro é Porto Alegre, principalmente o Nordeste do Brasil. Hoje o Nordeste, Ana, você viu bem, concentra metade das mortes, metade dos novos casos. Sim. Então é uma região que merece uma atenção muito especial. E o Lucas Herrero vai chegar aqui com a gente daqui a pouquinho, com algumas informações importantes referentes à taxa de ocupação de leitos de UTI na capital, números crescentes, mas de forma desacelerada nos últimos dias, nas últimas semanas, né? Tanto de novos casos quanto de mortes. Então são números que contam muitas coisas pra gente. E que podem justificar esse processo de flexibilização que muita gente não entende, né, Joel? Totalmente. Poxa, mas a gente tá num pico? É a hora de abrir? É a hora de manter fechado? É sobre isso que o Lucas vai falar daqui a pouquinho. Verdade. Por que a capital tá nessa condição? E a gente já começa a perceber uma preocupação muito grande também com Ribeirão Preto e Campinas, né? Assim como Presidente Prudente. Então, para a gente entender tudo isso, daqui a pouquinho vamos voltar a falar desse assunto importante. Antes, é claro, já seria legal a gente reforçar os principais assuntos do dia. Programamos aqui uma escalada muito bem feita para nossa Ana Paula, com todo o talento que lhe é peculiar, já fazer os destaques, né, Aninha? Que isso, vamos nessa então. Nova operação da Polícia Federal mira aliados do presidente Jair Bolsonaro. Os pedidos de busca e apreensão fazem parte do inquérito que investiga a realização de atos antidemocráticos. Os pedidos de internação de pacientes com coronavírus estabilizam em São Paulo. A região metropolitana pode já ter alcançado o pico da doença. O prefeito de São Paulo anuncia o começo do tratamento com antibiótico contra a Covid-19. A Caixa Econômica Federal paga hoje a primeira parcela do auxílio emergencial para mais de 2 milhões de novos aprovados. A PM promete ser rápida na apuração aberta para investigar a suspeita de participação de PMs no assassinato de um adolescente de 15 anos em São Paulo. Essa da PM aí precisa ser esclarecida o quanto antes, viu? Independente de onde tiver partido o tiro ou os tiros que mataram aquele garoto, a Polícia Militar precisa investigar com rapidez. A Polícia Civil, melhor dizendo, porque o caso já está a cargo do DHPP, mas conta com o apoio da Corregedoria também da Polícia Militar, né? E aquela tarjeta que apareceu me chamou a atenção. Você viu isso, Aninha? Uma tarjeta que apareceu ao lado do corpo do garoto lá na divisa de Diadema com a Zona Sul de São Paulo. Sim. Uma tarjeta com o nome de um soldado da Polícia Militar. Então, ali há duas possibilidades grandes. Uma delas é o próprio policial militar ter deixado cair aquela tarjeta. E uma outra é uma incriminação. Você não pode descartar isso. Um bandido pega uma tarjeta qualquer, comete um crime e joga aquela tarjeta ali. Já para incriminar, para dar um caminho para a investigação. Para jogar para a polícia. Ou até mesmo um outro servidor público criminoso, de posse com aquela tarjeta, cometesse um crime e jogasse aquela tarjeta por ali. Então são possibilidades importantes, são possibilidades palpáveis e que certamente há policiais preparados para esclarecer isso. Se ela foi plantada ali, se alguém tinha o objetivo ou o intuito de agir
de forma criminosa contra o policial em questão, se foi algum policial militar mesmo, não dá para descartar nada. Fato é, um garoto de 15 anos morreu, o clima está tenso com a polícia militar, não só por conta dessa ação, mas também por aquela da Zona Norte de São Paulo, pela outra em Barueri. São ações que ocorreram em um curto espaço de tempo. Então, por isso que a polícia precisa dar uma resposta rápida, né, para preservar ainda mais a instituição, porque a gente depende dessa instituição gloriosa que é a Polícia Militar, e por depender deles, temos que respeitá-los, né? Mas o sentido contrário também tem que acontecer. Os maus policiais, os maus servidores públicos, os maus jornalistas, né, de qualquer categoria, o mal profissional tem que ser combatido, né? Principalmente o que age de forma criminosa. Exatamente. Deixa eu aproveitar, Joel, para chamar o nosso ouvinte para participar aqui da nossa boa. programação. Pode mandar mensagem, viu, no nosso WhatsApp, mensagens de áudio para a gente colocar aqui no ar no 11 999048756. 999048756. E nos acompanha no YouTube também, com imagens aqui para você do nosso estúdio, aqui na Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É claro que hoje o espaço está aberto, como todos os dias, para falar de qualquer coisa, né? É isso. Mas que é o que legal, seria a gente não legal? tem um tema definido. Não vamos direcionar hoje, não? Quer colocar algum tema? Eu senti que eu te cortei. Não, Não? eu queria deixar aberto mesmo, mas já que você puxou o gancho no início do jornal, aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, uma tarde boa para estar em casa fazendo o quê? Já tá aí, O ó. ouvinte deve estar pensando assim, eles falando em dormir, eu aqui, dando aula pro meu filho, porque as aulas estão na internet, trabalhando de casa, lavando roupa, cozinhando. Então, convidando todos vocês para dizerem pra gente o que seria bom fazer nessa tarde. O que você queria estar fazendo agora e não pode? Ou o que você está fazendo? Por favor, compartilhe conosco. Estamos esperando a sua mensagem, tá? Ô, Aninha, vamos de Lucas Herrero? Ele já tá aqui com a gente. Grande Lucas Herrero. Muito boa tarde, ô Lucas. Passou bem de manhã até agora, tomou um café legal depois da sua participação lá no Bora São Paulo, almoçou bem. Tá feliz, tá tranquilo, Herrero? Tudo ótimo, como sempre, né, Joel? Boa tarde a você, boa tarde, Aninha. Daqui a pouquinho tem um salmão me esperando aqui. Tô louco pra experimentá-lo, entendeu? Que com isso? alcaparras, inclusive. Nossa, em plena terça-feira, Herrero, você é um cara que chique, luxo, hein? Você que faz minha mãe mesmo? é chique pra caramba. Quem prepara pra você? A minha mãe tá aqui, né? Comprou um salmãozinho, a gente vai comer daqui a pouquinho. Qual o nome dela? Viviane. Dona Viviane. Aceitamos um abraço imagens. pra senhora, viu? Sonhar não custa, né? Pode mandar com imagens. certeza. Parabéns pelo filho. Eu vou viu, mandar, dona eu mando Viviane? pra vocês. Parabéns pelo filhão, grande talento e grande cara. Ô Herrero, e esses números do coronavírus, né? Felizmente, hoje você traz pra gente uma notícia, de certa forma, confortante, envolvendo principalmente a capital, né? Pelo menos os pedidos para internação têm caído, ou têm se mantido, eu diria, de forma estável, né? Eu queria que você confirmasse. Está estável, está caindo, mas fato é, me parece que atingimos mesmo o tal do platô. O sonhado platô que faz com que a gente pense daqui para frente de forma mais otimista, né, Herrero? É isso, Joel. Vamos explicar um pouquinho melhor esses números. Pela terceira semana aqui no Bora Brasil, a gente atualiza aquele dado importante que vai permitir entender o que pode acontecer com as taxas de ocupação nas UTIs, que é o número de pedidos de internação. E a notícia boa, como você já adiantou, é que a capital vem mantendo esse índice lá embaixo. Em junho, Joel, não chegou a 40 a quantidade de solicitações diárias de novas entradas de pacientes com Covid-19. Na última sexta-feira, só 37 pedidos, e a gente lembra, né? Lá no fim de abril, eram cerca de 350 solicitações em média por dia, o que dá aí uma sequência naquela redução de 90% que a gente trouxe na semana passada. Já a ocupação dos leitos de UTI, Joel, que é a consequência desse primeiro número que a gente trouxe, nos hospitais municipais aqui de São Paulo, é de 59%, a menor taxa desde o início da epidemia. Inclusive, a gente conversou com o secretário de Saúde, o Edson Aparecido, de forma exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes, e ele explicou esses dados. Falou que a capital está sim um passo à frente do coronavírus, mesmo com a flexibilização, né, das concessionárias e dos escritórios lá no dia 5, ou seja, passamos já 11 dias desse primeiro dado de abertura, né? Só que é preciso, claro, aguardar as consequências da reabertura das lojas e dos shoppings. Então, com a palavra o secretário aqui de São Paulo, o Edson Aparecido.
a importância que a gente está um passo à frente da doença nesse momento. Nós temos que esperar ainda, eu acho, por conta de quinta-feira ter aberto o comércio de rua e shoppings, né? Então acho que até sexta-feira a gente também vai notar esse impacto, esse outro impacto. Mas daquela primeira abertura, realmente não teve alteração nenhuma. Então a gente está com o processo sob controle. Eu acho que aí a gente completando mais 7 dias de estabilidade, aí a gente pode afirmar com certeza que chegamos no pico, né? Quase, mas ainda não chegamos, né, Joel? Tem que esperar justamente esses dados da próxima semana, daqui a alguns 10 dias, para entender o que pode acontecer com essa reabertura e flexibilização das lojas e dos shoppings. Bom, 7 dias. Já estamos há quantos dias com esses números favoráveis que você acabou de apresentar? Você disse uma diminuição de pedido de internação, de 350 para 37. Uma redução drástica. Isso vem acontecendo no decorrer de quantos dias, ô Lucas? Em junho, foi o que a gente trouxe. Em junho, Joel, não passamos dos 40 por dia, dos 40 pedidos por dia. Ou seja, já é uma estabilização de 16 dias, né, de 15 dias mais ou menos. Só que essa redução, a gente trouxe há 3 semanas, que tinha parado em 100 solicitações. Então já tinha uma queda bem grande de 66%, 70% no número de pedidos de internação. E no mês de junho, houve mais uma queda, para 89%, comparando com o momento pior da epidemia, e agora uma estabilização, que era o que já previa o secretário. A gente não vai ter um número menor do que 40 solicitações, pelo menos nos próximos meses, né, até o fim de junho, por exemplo. Então, vem se mantendo naquilo que já esperava o secretário. Como vem caindo desde meados de maio, então não dá para justificar essa queda, por exemplo, com um feriadão prolongado. Lá do dia 20. Não, ainda não. Né? Então, são números seguros mesmo. São números seguros e que, teoricamente, não têm influência do feriadão. Porque o aumento de casos lá no litoral foi justificado recentemente por conta do feriado implantado de forma prolongada aqui em São Paulo. As pessoas migraram para lá, o que não era para ter acontecido, né? E eu não estou percebendo uma relação do feriadão com a queda dos números aqui na capital. Isso é bom. Isso é muito bom, né? Isso de números de internações, né, Joel? Sim. Porque, inclusive, agora há pouco, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Mayra Djaimo, que está acompanhando aquela coletiva de todos os dias, né, do governo do estado, e mais uma vez veio um número alto de mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Foram 365 pessoas, Joel. Hoje é terça-feira, então é aquele dia que acaba tendo um ajuste dos números do fim de semana. Geralmente os números de terça vêm altos, né, Joel? Sim, exatamente. Porque segunda-feira não é nada tão preciso ainda. Mas é isso, a gente está vendo internações, casos graves evoluindo de uma maneira, e aí, à medida que isso vai acontecendo, que é uma coisa boa, resultados de exames de pessoas que morreram por causa da Covid vão saindo, e esse índice continua subindo ainda. Sim, agora esses números são muito promissores de pedido de internação, né? Se não, vamos falar a realidade. Acho que não teríamos uma flexibilização aqui em São Paulo se fosse muito na contramão disso que o Lucas acabou de apresentar para a gente. Espera. Né? O Herrero, continue conosco, por favor, só mais alguns minutos, porque antes a Ana vai fazer um resumo para a gente da entrevista, né, Ana, que fizemos, que a Rádio Bandeirantes fez com o Dr. Marcos Boulos. Isso. Um dos grandes infectologistas desse país que fez uma análise disso tudo que estamos falando. E nada melhor do que a gente ouvir e entender através de uma análise criteriosa, de um entendedor do assunto, né, Ana? Isso, ele é também membro do Centro de Contingência, né, do coronavírus aqui em São Paulo, e falou aqui à Rádio Bandeirantes sobre a preocupação maior agora com o interior do estado, em especial com as regiões de Campinas, Ribeirão Preto e Presidente Prudente. O médico explicou que essa região vive uma situação diferente da capital paulista por uma diferença de tempo. De acordo com Marcos Boulos, a região metropolitana, né, os casos da Covid-19 na região metropolitana começaram a se espalhar com uma intensidade maior pelo menos 3 semanas antes do interior, onde a doença ganha velocidade agora. A flexibilização deve ocorrer quando está decrescendo. E houve a flexibilização somente no interior, quando os números ainda não estavam decrescendo. Isso faz com que nós tenhamos talvez um número maior de casos e talvez demore um pouquinho mais para diminuir no estado todo. Temos regiões como Ribeirão Preto, que está quase com a totalidade dos leitos lotados. Nós temos Campinas também, está quase 100% dos leitos. Então, nós estamos com uma situação ainda bastante delicada nessas regiões. Presidente Prudente também.
Bom, essas regiões que foram citadas pelo Boulos, né, Joel, foram aquelas que voltaram para a fase vermelha recentemente. A gente comentou aqui no Bora Brasil e por isso tem mais restrições agora. O restante do estado, incluindo o ABC Paulista, Osasco, Guarulhos, Litoral, avançaram para a fase laranja, mesmo da capital paulista. Segundo o infectologista, o pico da Covid-19 foi alcançado na capital e isso fica claro com a queda das internações que a gente citou agora há pouco com o Lucas Herrero. Por isso, a possibilidade de um lockdown, que foi cogitado antes do anúncio da flexibilização, fica cada vez mais longe. Se fosse por nós, o lockdown teria existido há algum tempo atrás. Se tornou inviável politicamente e tecnicamente também. Por isso foi descartado. Nós estamos observando, sim, queda das internações. Já faz umas 3 semanas aproximadamente que nós estamos diminuindo a demanda nas UTIs. Agora, com a redução mais acentuada na região metropolitana, o Estado começa a reduzir também nesta última semana. Significa que nós chegamos no pico e agora devemos diminuir. É isso, confirmando aquilo que você comentava na sua reportagem, né, Herrero? Exatamente, Ana, exatamente. É o que também fala, né, o secretário de Saúde, Edson Aparecido, com um pouco mais de parcimônia por causa dessa flexibilização dos shoppings nessa última semana. Mas a gente tem alguns outros dados complementares que o Joel até citou antes de me chamar para a conversa, com relação ao número de mortes e de casos na capital paulista. Semana retrasada foram 601 mortes, contabilizando os 7 dias da semana retrasada, além de 16.071 casos confirmados na capital paulista. Na última semana, tivemos 661 óbitos, além de 19.518 casos, ou seja, um aumento de 10% nas mortes e um aumento de 21% nos casos. Mas se a gente comparar essa semana passada com a semana sem ser retrasada, a outra, nós ainda mantemos uma queda de 23%. Então é justamente aquilo que o Joel falou, uma desaceleração no número de mortes aqui na capital paulista. Só para vocês terem uma ideia, eu me lembro bem que lá na Itália, os números italianos da região da Lombardia eram os seguintes, o Lucas, Ana e ouvinte. A cada 3 dias, o número de mortes dobrava. Isso. Né? Assustadoramente, dobrava de forma assustadora. Então, só para você ter uma ideia do que estamos tratando aqui em São Paulo, o aumento foi de 601 para 600 e quanto, ô Herrero? Você disse aí em várias semanas. Da semana retrasada para a semana passada, foi um aumento de 60 óbitos, né? Foi de 601 para 661. Veja, um número praticamente igual, né? Comparado a 100% a cada 3 dias. Então são realidades muito distintas. Bom, isso que a gente tem visto tem alguns fatores, né? Pelo que eu percebi aqui. O fator cronológico, que foi muito bem levantado pelo Dr. Marcos Boulos, ou seja, estamos à frente em relação ao interior. O interior, tanto do estado quanto do país, vão viver o que já vivemos, né? Hoje, esses números que o Lucas Herrero trouxe há pouco, eles justificam, Ana, o porquê da flexibilização. Sim, não exato. Então aí, ó, por que as atividades comerciais foram retomadas, por que a quarentena foi flexibilizada? Exatamente por conta desses números. Embora ainda tenha especialista questionando o tamanho dessa abertura, né, João? Até porque, vamos combinar, né? Onde eu vou concluir agora. Então, porque o que foi pedido não é exatamente o que o povo está fazendo. O que eu vou concluir agora. Então nós temos o porquê da flexibilização, correto? Isso, correto. E o Lucas apresentou muito bem. Agora, os efeitos dessa flexibilização serão vistos e sentidos a partir da semana que vem. A partir do final da semana que vem. Porque é aquela coisa, a gente tá abrindo shopping, mas é para você ir se precisa. Aí vai gente passear, comprar espelho, né? Então, exato. É isso. Bom, ô Lucas, já há alguma projeção nesse sentido? Bom, os especialistas esperam que com a retomada da atividade comercial, mais pessoas circulando pela nossa cidade, os números podem evoluir até tanto. Até tanto é aceitável. Nós conseguimos suportar essa pressão até determinado número. Já há uma projeção ou ainda não foi falado nada a respeito disso, Herrero? O próprio secretário de Saúde, o Edson Aparecido, aqui da capital paulista, disse que a capital não corre mais risco de colapso. E até um trecho que a gente não colocou no ar na semana passada, eu perguntei, mesmo se houver um aumento que não foi estipulado pela prefeitura, eles sim
porque a gente tem as taxas de ocupação de leitos de UTI e uma projeção de aumento desses leitos, inclusive com esses 45 novos que vão chegar vindos do estado de São Paulo, vindos do governo estadual, a gente tem uma taxa bem razoável para conseguir manejar e colocar essas pessoas nos hospitais. Então, mesmo com um aumento até um pouco maior do que eles esperam, a cidade de São Paulo não corre esse risco de colapso, né, Joel? Mas que fique claro que ele pediu esse tempo maior para poder dizer que a gente chegou num pico da doença aqui na capital. Boa, então muita prudência até lá. Já estão falando, os especialistas estão falando em uma segunda epidemia, né? Uma segunda onda, Uma segunda onda do coronavírus em determinadas regiões, inclusive lá na origem dele, em Wuhan. Na China, exatamente. Na China. O Dr. Marcos Boulos falou algo nesse sentido também? Ele tentou explicar uma possível segunda onda, Aninha? Sim, ele falou, para o ouvinte ficar localizado, na China, 36 casos foram detectados nas últimas 24 horas e, por isso, 10 bairros de Pequim, onde esses casos surgiram, foram completamente isolados. O Dr. Marcos Boulos fala que se uma segunda onda chegar aqui ao Brasil, vai ser diferente do que acontece na China. A China tem um número de habitantes enorme, mais de 1 bilhão de habitantes, e a infecção ficou restrita a Wuhan, que tem em torno de 20 milhões de pessoas. Então, a maior parte dos chineses não teve contato com o vírus. Então, a possibilidade de o vírus circular e reaparecer não é pequena. No nosso caso específico, como nós tivemos uma disseminação maior no país, até por uma questão política que nós não conseguimos ter uma centralização de ações, então o número de infectados acaba por habitante começa a ser maior que o da China. Então é possível que na nossa segunda onda, que também deve existir, seja bem menor. Ou seja, nos países em que as pessoas foram mais contaminadas e infectadas, a chance de um segundo risco de uma segunda onda é menor. De uma segunda onda desse tamanho, da magnitude que pode acontecer na China de novo. A lógica é a seguinte: você isolou muito bem, poupou as pessoas naquele primeiro momento, elas estarão susceptíveis a uma possível contaminação na segunda onda. Isso, é exatamente isso. Então vamos aguardar, né, a evolução do coronavírus na China, em outras partes do mundo e principalmente por aqui. Mas eu estou esperançoso quanto a São Paulo, viu? Estou esperançoso e quero continuar dessa forma. E para que a gente continue agindo e progredindo e para que eu continue otimista, nós temos que continuar agindo com prudência, né? Evitando aquelas atividades mais arriscadas, você utilizar sua máscara, aquela balela toda, né? Balela não, acho que não foi legal a palavra. Aquelas recomendações todas. Isso, exatamente. São cansativas, são chatas, mas necessárias, né? Da máscara, o álcool gel, você evitar aglomeração, esperar um pouquinho para dar um pulinho no comércio, esperar um pouquinho para ir no shopping center e aí por diante. Quando a gente fala em atividades arriscadas, são essas daí, né, Joel? Não é pular de bungee jump, gente. Hoje é simplesmente um shopping, tá? Então tomem cuidado. Verdade. Antes era arriscado você a 200 por hora em cima de uma moto. Acho que continua ainda. Continua. Acho que continua. Tão arriscado quanto você partir para o meio da multidão ou sair para a galera. Não faça isso. Herreiro, aquele abraço para você. Muito obrigado, viu, querido? Grande abraço a você, grande abraço a Ana, a Gi também, a todo mundo que está acompanhando o Bora Brasil. Ótimo programa vocês aí. Você tem mais 1h30 de muita informação. Opa, vamos que vamos. Com certeza. Bom, 1h29, 1h30 já, né? Vamos a um rápido intervalo, Aninha? Vamos. Então, por favor, querido ouvinte, não saia daí, viu? A gente já tá voltando, é rapidinho, é pai bola. Bora Brasil, sempre, aqui na Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes. Olá, eu sou a Isabel Mega, apresentadora do Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes e âncora também do Band News TV. Quando tudo isso passar... Tudo isso passar, eu quero principalmente dar muito abraço apertado, daqueles de conectar o coração, sabe? Cotovelinho vai ser coisa do passado. Eu quero colocar também o pé na estrada para matar a saudade da família, dos amigos. E tem mais uma coisa, eu quero conhecer a cidade onde eu moro. Vocês podem se perguntar, uai, Isabel, mas que coisa estranha, né? Pois é que eu mal me mudei para São Paulo e aí a pandemia começou. Então não teve direito ainda aquele café da manhã na padaria, aquela voltinha no Ibirapuera, os passeios pela Paulista, que substitui carros por pedestres aos domingos. Quem sabe um sambinha na Vila Madalena também, hein? E eu vou querer dicas de vocês ouvintes, viu? Rádio Bandeirantes, aqui você está em casa. Trânsito.
De olho na cidade de São Paulo, nessa terça-feira, o Ronaldo Rodrigues com a gente. Como é que estamos hoje, hein, Ronaldo? Saiu um solzinho em São Paulo agora. Boa tarde. Boa tarde, Ana, Joel, excelente tarde a todos. Saiu um solzinho e vou pôr a desculpa então no sol, viu? Para ter toda aquela movimentação ali na região central. A Avenida do Estado, fazia tempo que eu não via desse jeito também, viu? Olha, no sentido da Tietê, tá parando praticamente a partir da ligação leste-oeste, vai ruim até a altura do Mercado Municipal e no sentido do Ipiranga, do ABC, a partir do cruzamento com a Cruzeiro do Sul até a passagem pela Senador Queiroz. A Senador Queiroz está ruim, aliás, está ruim ali todos os caminhos pela região do Brás, do Pari, da Santa Efigênia, da 25, tudo com uma movimentação muito grande. A Avenida do Estado também com dificuldades nas duas direções, para passar ali pela região do Corredor Norte-Sul, há congestionamento naquele semáforo. Querer evoluir nunca fez tanto sentido, por isso o Senac oferece isenção da taxa de inscrição para você iniciar sua pós-graduação. Acesse sp.senac.br/pós-graduação. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. 2020. Os valores olímpicos estão no ar. Como nunca na história recente, a amizade e solidariedade com os idosos e outros grupos de risco. O respeito pelos que trabalham com atendimento ao público e a excelência dos sistemas e dos profissionais da saúde ocupam todo o pódio. Nós que acreditamos nestes valores, que adoramos a Olimpíada e dedicamos esforço em coberturas reconhecidas e premiadas, abrimos nossos microfones todos os dias com o apoio dos nossos patrocinadores para noticiar e prestar serviço. Estamos contando os dias para o triunfo da ciência e a volta da convivência natural. Apoio Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Trânsito. Mais um, diga aí, Ronaldo. E mais um ponto de muita movimentação lá na Zona Leste. Rio das Pedras com o trânsito lento nos dois sentidos. Quem utiliza Mateu Bay também tem dificuldades nas duas direções. Atenção também com a Sapopemba, para quem segue no sentido do centro, a partir da região da Fazenda da Juta, da estação, o trânsito também começa a ficar complicado. Tem obras de manutenção nesse pedaço. A Avenida Aricanduva já com lentidão no sentido da Marginal do Rio Tietê, na aproximação ali com a região do shopping. A Universidade Paulista Unip está com inscrições abertas para o segundo semestre, descontos de até 100%. Unip, qualidade comprovada. Bora, Brasil! Vem com a Bandeirantes, com Joel da Atena. Sou eu, junto com a Ana Paula Rodrigues, a Gide Boer e toda a equipe aqui do Bora Brasil na Rádio Bandeirantes. Você me chamou Ana Paula, do quê? emendei tudo, Ana Paula Rodrigues. Você me chamou do quê? Ana Paula Rodrigues com tudo, emendei tudo. O que eu falei? Não sei. Mas foi a Ana Paula. Eu entendi o Paulo Rodrigues. Não sou eu. Tô aqui, tá tudo bem. Você entendeu Paula Rodrigues? O Ana eu não entendi. É porque eu falei rápido demais. Ana Paula Rodrigues. Foi isso. Vamos lá, Ana Paula Rodrigues? Bora. Vem cá, temos ouvintes aí, né? Temos ouvintes, você perguntou e eles respondem, né? O que eles estão fazendo, o que iriam fazer os nossos queridos ouvintes? Olha lá, hein, Giovana, essas mensagens que a gente vai colocar aqui são todas comportadas, né? Então vamos nessa. Salve, Joel, salve, Aninha, Marcelo Lima do Grajaú. Tô trabalhando aqui, terminando um projeto e almoçando e vendo vocês aí na TV. Vou até mandar uma foto aí. Um abraço pra vocês todos. Bom programa, viu? Eu ampliei a foto, dá pra ver que tem uma batata frita, uns tomates picados com arroz branquinho aqui. Tá bonito o prato dele, viu? Tá colorido. Tá bem colorido. Não é isso que os nutricionistas falam? 5 cores no prato. Obrigado, querido, pela audiência. Obrigado pela companhia. Obrigada, viu? Deixa eu ver, tem mais uma aqui pra gente. Vamos lá. Aninha, Joel, não vamos colocar um tema, vamos deixar o tema aberto. E quando a gente atingir o tema, nós dobramos o tema. Um grande abraço, Alessandro, aqui de Santos. Adoro o bom humor, Alessandro. Obrigada. Boa, Alessandro. Você tem razão, viu? A gente já tem muito tema para seguir, né?
Vamos deixar mais aberto, livre, legal. Valeu, um abraço, querido. Mais uma. Comandante Hamilton, eu quero imagens desse salmão com alcaparras do Lucas Herrero. Nós também. Boa tarde, Aninha e Joel da Atena, Edson Junqueira de Taboão da Serra. O dia está propício para um camarão na moranga com arroz à grega e uma itubaína bem gelada. Um abraço a vocês. Nossa, Itubaína, quanto tempo, gente? Nossa, Edson do céu, você me deixou com água na boca. Principalmente pela Itubaína, é verdade? É? Geladinha, hein? Geladinha. Nossa, que delícia. Imagens do comandante Hamilton, né? Vendo o salmão ali com alcaparras e muito azeite também. As imagens são impressionantes. Um abraço ao capitão Hamilton, viu? Grande cara. O Lucas Herrero deixou a gente com água na boca com esse salmão dele aí. Vamos daqui a pouco com mais ouvintes, Vamos, né? daqui a pouquinho. Continue mandando mensagens, tá? Para participar aqui da nossa programação, 999-048756. Bom, o que você acha da gente dar um pulinho lá na Itália? Vamos pra Itália. Vamos ver como é que tá a nossa Itália. Capite! O Edmilson Souza, ele é brasileiro, mora na Itália já há 3 anos e passou, é claro, esse momento difícil por lá. O Edmilson estava na Itália nesses meses anteriores em que principalmente a região da Lombardia foi castigada pelo coronavírus, né? Depois de passados alguns dias, alguns meses, me parece que a normalidade voltou a se instalar por lá. E a gente fica curioso, né, Ana? Para querer saber, puxa vida, como é que está sendo a vida dos italianos depois da pandemia, depois do coronavírus? Porque essa realidade chegará aqui nos próximos meses. É o que a gente espera, né? E isso pinta na cabeça da gente, concorda? Concordo. A gente quer saber se as pessoas estão conseguindo voltar à normalidade, né, Joel? Porque o risco do vírus ainda está circulando, ainda está por aí. O Edmilson, tudo bem com você? Boa tarde, querido. Muito boa tarde, Joel da Atena, boa tarde, Ana Paula Rodrigues e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes espalhados por todo o mundo. É um prazer voltar a falar aos microfones da Rádio Bandeirantes. Olha que legal, o prazer é nosso te ter aqui, viu? E ele fala em voltar porque a gente conversou com o Edmilson, Joel, há alguns meses, quando ele mesmo ficou doente. Ele teve sintomas da Covid-19 no momento em que Milão estava com uma explosão de casos. Aproveita para contar para a gente como é que você está agora, o Edmilson, depois de passar pelo tratamento, se recuperou plenamente, como é que está a sua família por aí também? Eu fiquei uma semana em casa sem poder ir trabalhar porque tinha os sintomas do coronavírus. Não foi possível fazer o teste porque naquele momento era justamente a explosão do vírus aqui na Itália. Fui ao médico de base, o médico que nos atende aqui no bairro, e ele disse: Edmilson, nesse momento não existe a possibilidade para fazermos o teste, mas fica em casa, me passou um medicamento e disse: toma isso aqui, e se a situação piorar, a gente vai te encaminhar para um teste. Depois de 5 dias em casa, eu melhorei, e aí, graças a Deus, pude voltar à vida normal, mas o país passou por um momento dramático. O primeiro-ministro Giuseppe Conte disse que foi o pior momento vivido na história da Itália, pior até mesmo que o momento de guerra que o país enfrentou. Mas vem cá, você como brasileiro, como foi tratado, né, acolhido pelos italianos nesse momento de grande dificuldade? Porque o que a gente ouvia dizer daqui é que faltou leito pra caramba. Então, se faltou leito para italiano, eu imagino que pode ter acontecido uma certa discriminação. Acredito que tenha ocorrido sim isso aí na Itália. Queria que você confirmasse ou não isso, Edmilson. Você como brasileiro foi bem recebido, foi bem atendido ou nem tanto? Joel, como brasileiro, nós aqui na Itália, que moramos aqui, temos o documento que é o permesso de soggiorno, a permissão para morar no país. Fomos muito bem recebidos, muito bem tratados pelos médicos, todas as vezes que nós procuramos a saúde pública na Itália, que é uma das melhores do mundo. Não houve nenhuma discriminação, até porque o médico de base é já uma pessoa próxima da gente. Quando eu fui ao médico, não foi a primeira vez que estive ali, ele já me conhecia, nós já havíamos feito algumas visitas ali, então o tratamento foi igual o tratamento dado aos italianos. Se aconteceu alguma discriminação, não chegou ao meu conhecimento, e a minha família, todas as vezes que precisou também ser atendida no sistema público de saúde italiana, o tratamento foi o mesmo,
E o que eu tenho que ressaltar é que a minha esposa, mesmo sendo nascida no Brasil, ela tem a cidadania italiana, porque os seus avós eram italianos, mas eu penso que discriminação, eu acredito que naquele momento não, porque os corações estavam todos muito sensibilizados com toda a dor e com todo o drama que a Itália passava naquele momento. A sensibilidade estava muito aflorada à pele de todos nós, Joel, e os italianos viveram um momento aqui que as lágrimas vinham fácil aos olhos e não chegou ao meu conhecimento nenhum caso de discriminação no atendimento àqueles que precisaram naquele momento tão dramático vivido pelo país. Que bom, uma grata surpresa. Fiquei feliz com isso. Solidariedade, né? É um momento que aflora isso também. E não dá para esperar outra coisa do próximo, né? Outra coisa do ser humano. A gente sabe que há uma discriminação muito grande no mundo inteiro, mas pelo menos nesse período aí na Itália, pelo que o Edmilson está dizendo para a gente, confirmando, isso não ocorreu. Agora, Edmilson, nós estamos ansiosos e curiosos também para saber um pouquinho da vida pós-pandemia, né? Porque praticamente o coronavírus já se foi ou já está em pequeno número aí na Itália. Vocês já estão tendo uma vida relativamente normal, né? Como é viver depois de uma pandemia? O que vocês buscaram fazer logo depois, as primeiras ações, as primeiras atitudes, as primeiras vontades, aquela vida mesmo, né? Aquele desejo de viver. O que dá para dizer para a gente compartilhar a respeito disso, Edmilson? Joel e Ana e ouvintes da Rádio Bandeirantes, o que eu percebi aqui, depois de todo este caos vivido pelo país, o italiano ele é muito ligado à família, ele é muito ligado aos seus passeios de finais de semana. E trabalhando como entregador de um site muito grande aqui na Itália, eu tinha a permissão de estar nas ruas e quando chegava nas casas das pessoas para entregar os produtos que elas haviam comprado pela internet, eu me tornava também uma questão de repórter. Eles queriam saber como é que está a rua, como é que está o comércio, tudo fechado, é verdade, porque não podiam sair. E tudo que eles diziam é que não via uma hora de poder ir para os parques, de poder fazer os seus passeios com a família. E eu penso que a ansiedade maior é justamente essa, poder ir para o parque. O italiano é muito ligado a isso, a ir para o parque, fazer o seu piquenique. Eles queriam muito isso aí. Já é possível fazer isso na Itália. Os parques foram abertos há cerca de 2 semanas. A nossa vida não voltou ainda 100% à normalidade. Nós temos ainda a obrigatoriedade de usar a máscara. Nós temos ainda a obrigatoriedade de usar as luvas quando entramos nos comércios, mas aos poucos a gente vai voltando ao normal. Do que vivemos e daquilo que estamos vivendo agora, é um momento de agradecer a Deus por tudo que nós passamos, por todo o problema, o caos que foi no país, mas nós sobrevivemos, vencemos e temos um pouco de história para contar para aqueles que não viram tão de perto a cruel realidade que viveu a Itália nesse momento de pandemia, Joel. Por aí, o Edmilson, já está tudo reaberto, todo tipo de comércio, circular por qualquer região da cidade já é possível e as pessoas de fato estão indo? Não estão com medo, não estão com nenhuma resistência? Não, as pessoas já podem circular, até o dia 3 não podia circular fora da sua região, para dar um exemplo para os brasileiros entenderem melhor. Os estados estavam fechados. Eu, que moro na Lombardia, só poderia girar dentro da Lombardia, não podia sair para outras regiões da Itália. No dia 3 foram abertas essas fronteiras, os italianos podem sair e não estão com medo, estão nas ruas, o trânsito voltou ao normal, está tudo normal na Itália. Falta ainda esse uso obrigatório da máscara que temos que usar, que eu penso que mais dias, menos dias, deixaremos também de usar a máscara, que incomoda um pouco, apesar de já 3 meses usando, temos já um pouco do costume com ela, mas quase 100% a vida voltando ao normal aqui na Itália. Uma coisa que o Edmilson fala, Joel, que é muito interessante, é esse costume do uso da máscara, né? Que tem muito pesquisador apostando que vai virar uma rotina das pessoas mesmo. Pelo menos para as pessoas que se infectarem com qualquer doença respiratória, por exemplo, né? Porque é uma coisa que acontece no Oriente, no Japão, por exemplo. Uma cultura importante. Eu acho que é algo que vai ficar mesmo, né? Agora, é difícil você passar, ou praticamente impossível passar por um período desse, Ana, Edmilson e ouvintes, sem ter uma lembrança muito forte na cabeça, né? Queria saber de você, Edmilson. O que mais te marcou nessa pandemia?
Algo que você daqui a 30, 40 anos vai se lembrar para contar para os seus netos, né? Qual será a principal marca dessa pandemia, por esse momento de grande dificuldade vivido por você aí na Itália? Joel, os meus amigos, aqueles mais próximos, dizem que eu herdei do meu avô o dom de contar histórias. E nestes meses de pandemia que nós passamos aqui, eu não parei de trabalhar, a não ser aquela semana que estive enfermo. Uma cena chamou a minha atenção, uma cena ficou registrada no meu coração. É normal na Itália hoje você, caminhando pelas ruas da Itália, ver bandeiras italianas nas sacadas dos prédios. E uma sexta-feira, justamente no pico da pandemia, naquela sexta-feira que a Itália registrou 969 mortes, eu cheguei para entregar em um condomínio várias bandeiras da Itália nas sacadas dos prédios e uma música. E eu parei o furgão, desci e comecei a prestar atenção para ver o que era aquilo. Era o hino da Itália, sendo cantado por uma jovem que cantava do fundo da alma, o hino italiano. E eu entendi que aquela era uma mensagem do seu coração dizendo: a Itália não vai se entregar, a Itália não vai se prostrar diante deste vírus. No Brasil, era um momento de briga política, um momento de tantas confusões, e o exemplo que eu tirei aqui da Itália foi que a Itália, naquele momento de tamanha confusão, eles não deram espaço às brigas políticas, às diferenças partidárias. Eles se uniram para buscar o bem do país e colocaram no coração, colocaram no peito uma frase que diz em italiano andrà tutto bene, que quer dizer tudo vai dar certo. Foi assim que a Itália venceu. A Itália que se uniu para vencer um vírus, os italianos que procuraram obedecer à risca tudo aquilo que era passado pelo presidente da Itália ou pelo presidente do Concílio, o que acontece de maneira bem diferente no Brasil e que traz tristeza ao meu coração, vendo a dedicação dos brasileiros na luta contra um vírus e vendo no mesmo momento o meu país que, ao invés de se unir, que ao invés de juntar, reunir as forças para lutar contra um vírus que mata, que assola, que traz o caos, o meu povo briga entre si por causa de ideologias políticas que não é o momento exato para a discussão. Ficou no meu coração. Vou levar para o resto da minha vida a força do italiano, a dedicação do italiano e a união do italiano em um momento em que eles passavam o pior momento da história e entenderam que precisavam se unir e só assim venceriam este vírus. E nós hoje aqui podemos agradecer a Deus, porque das 967 mortes que tivemos naquela sexta-feira, ontem, segundo o boletim, a Itália contabilizou 26 mortos e é para a Itália uma grande vitória tudo isso, Joel. É isso, a gente Quantas mortes? Foram 26 nas últimas 24 Não, horas. Naquele dia que marcou quase o mil, Edmilson. quase 1.000 mortes. Quase 1.000. 969 mortes. Isso, nas últimas 24 horas, 26 mortes, né? E a Itália tem até agora 34.371 óbitos pela Covid-19, o número que já foi superado pelo Brasil. 1.000 mortes em um dia com 60 milhões de habitantes. Seria a mesma coisa que a gente ter aqui no Brasil 4.000 mortes, vai? 3.500 mortes em um dia. Fosse proporcional, né? Então imagine o que aconteceu na Itália proporcionalmente falando. E você colocou muito bem, viu, Edmilson? Seria muito bom se a gente tivesse visto essa união aqui no Brasil. Tivesse, porque não tem como mais a gente falar em união para combater o coronavírus. Infelizmente. Virou um Deus nos acuda, cada um que se salve. Ontem, na conversa com o prefeito de Curitiba, né? Foi o prefeito de Curitiba que entrevistamos ontem. Uhum. Ele disse que está numa cor laranja e falou numa outra cor verde. Aqui em São Paulo também nós temos o laranja, o verde, o amarelo, o azul. Ou seja, virou um arco-íris da desorganização falando em âmbito nacional. Né? Já pensou se a gente tivesse um plano angariado, liderado pelo Ministério da Saúde, em que o Brasil inteiro fosse dividido como um território único e essas divisões, de acordo com cada estado, de acordo com cor também, seja cidade ou estado, tudo sendo centralizado no Ministério da Saúde, sem precisar que os estados tomassem as suas medidas de forma independente?
Né? Não seria muito melhor se tivesse uma coordenação única, algo centralizado mesmo pelo Ministério da Saúde? Porque esse é o objetivo do Ministério. Coordenação e falas também no mesmo sentido, né, Joel? Porque cada autoridade fala uma coisa e aí vira o que o Edmilson falou. E a gente vem tanto discutindo, né? Vira briga política ao invés de a gente ver uma união do país contra a doença. Todos os especialistas que a gente ouviu aqui na Rádio Bandeirantes até hoje, Joel e Edmilson, foram unânimes em falar isso. Nos países em que houve sucesso no combate à Covid-19, como na Itália, houve união de instruções, houve união de prefeituras, governos, presidência, e aí a coisa entrou nos trilhos. Mais uma coisa, Ana, a gente está vendo que São Paulo tem, de forma positiva, conseguido combater o coronavírus. Agora, será que o mesmo vai acontecer em estados menos favorecidos? Em estados que não há grana, como há aqui em São Paulo? Porque nós temos aqui quase 45% do PIB nacional. Exatamente. É dinheiro pra caramba, né? Se São Paulo está conseguindo combater o coronavírus com as armas que tem, imagine se tivesse essas armas aliadas às armas, entre aspas, do governo federal. Né? Se o mesmo acontecesse em tantos outros estados, para de repente você ter uma ação extremamente organizada e não desorganizada como a gente tem visto. Né? O que a gente vê por aí, isso aí não vale nada. Os hospitais estão vazios. Né? Vamos fazer uma fiscalização, igual os deputados fizeram lá no AMB. Encontraram um hospital vazio, né? Fizeram alguns dele, vídeos, né? Parte dele desocupada. Né? Que bom seria se a gente tivesse uma ação organizada mesmo. Né? Vamos fazer uma visita oficial nos hospitais, vamos ver aqui, aqui está faltando leito, não, aqui está sobrando, vamos fazer ações coordenadas e não no oba-oba, né? Exatamente. O que a gente tem visto é tudo no oba-oba, tudo, infelizmente. Pois não, Edmilson? Joel, desculpa te interromper, essa tua ideia, eu escutava ontem a Rádio Bandeirantes, quando voltava do serviço de Milão para Bérgamo, onde moro agora, e ouvia o prefeito de Curitiba falando contigo, e a tua ideia é justamente o que fez a Itália. Nós nos reuníamos todos os dias às 18h30 diante da TV para escutar a voz de Giuseppe Conte, primeiro-ministro da Itália, o presidente do Conselho. Não tinha 2, 3 vozes. A voz era a voz do presidente, a voz era a voz do sistema de proteção civil da Itália, e eles ditavam regras para todo o país. Separavam o país por regiões mais afetadas, como a Lombardia, de onde falo neste momento, mas até as verbas partia do presidente a quantia. E só um dado para que vocês possam entender como a Itália se uniu para vencer o coronavírus, e esta sua união tem trazido um resultado satisfatório sobre o país. As doações para famílias de médicos e enfermeiros que perderam a sua vida na luta contra o coronavírus chega a 10.132.252 euros. Esse dinheiro é para as famílias de médicos e enfermeiros que doaram a vida para salvar outras vidas. Para a compra de dispositivos de segurança, a Itália tem hoje 165 milhões de euros, 165.301.297 euros em caixa para comprar respiradores, ventiladores e todos os materiais necessários nas UTIs. É um país que se uniu, é um país que entendeu a seriedade do vírus, e o Brasil, como as coisas aí foram acontecendo depois de terem acontecido na Itália, podia olhar para cá e ter toda esta organização como exemplo e colocar em prática, e com certeza a realidade do Brasil hoje seria um pouco diferente, mas infelizmente falta ao nosso povo esta humildade, falta ao nosso povo este amor ao próximo, porque infelizmente a realidade, toda a desgraça, toda a miséria que vem sobre o nosso país, para alguns é somente mais uma oportunidade de ganhar dinheiro, ou de roubar dinheiro, ou de enriquecer de maneira ilícita. Isso fere o nosso coração, nós que estamos longe, vendo a nossa nação, vivendo a realidade que está vivendo, Joel. Sabe as palavras, eu só tiraria o povo. Acho que o povo sofre muito nas mãos de pessoas que querem aparecer em todas as situações, né? Tem líder político querendo aparecer no carnaval, tem líder político querendo aparecer numa pandemia, né, em meio a uma doença que atinge as pessoas mais pobres, como qualquer outra doença, mas o coronavírus ele chegou de avião e se mostrou muito mais forte na periferia. Então, mesmo com todos esses problemas, ainda há pessoas capazes de querer aparecer, de querer roubar,
Quantas ações da Polícia Federal a gente tem visto nos últimos dias com o intuito objetivo de impedir desvio de dinheiro de saúde? Superfaturamento de compra de equipamentos, né? Quantas ações? Muitas. Você imagina o cara desviar dinheiro público para comprar respirador, para salvar vidas lá na frente. Imagine que falta de escrúpulo, falta de carinho, falta de amor, falta de humanidade. Falta de humanidade, muito bem colocado, Ana. Então a gente tem que aprender muito ainda. E vamos aprender, né? E o povo tem que ensinar, porque o povo é a melhor essência que existe. Né? O povo mesmo, o povo ele tem que ensinar para esses políticos que estão lá em cima como é ser humano, como é ser gente, porque eles não sabem. Pode ter certeza, os caras não sabem o que é ser gente. A maioria nunca esteve em uma periferia. Só passou por lá para quê? Para pedir um voto. Né? Para pedir um voto aqui, outro acolá, época de campanha, passa num caminhão lá, ó, pedindo voto e tal, pá. Mas viver aquela realidade da periferia, poucos viveram. E os que viveram não valorizam. Os que viveram não sabem valorizar, não sabem olhar para trás. Edmilson, meu querido, muito obrigado pela sua entrevista, boa sorte para você aí. Um beijo na família, tá? Joel, eu agradeço, e aproveitando que a gente termina a nossa conversa falando de periferia, eu quero mandar um grande abraço aos meus parentes e amigos do Jardim Ângela, Zona Sul de São Paulo, Capão Redondo, onde cresci, porque sou baiano de Vitória da Conquista, mas cheguei em São Paulo com 10 anos, cresci ali e tenho um carinho muito grande pela periferia. Foi ali onde eu aprendi a dar valor ao que realmente tem valor na vida. Agradeço a Ana Paula por mais um contato. Foi a Ana Paula quem me colocou pela primeira vez no ar para falar os microfones da Bandeirantes, e para mim é um prazer, porque a Bandeirantes faz parte da minha história, da minha vida. Meu pai trabalha no Grupo Bandeirantes na Bahia há 36 anos. Olha. E a Bandeirantes é uma das minhas paixões. Que legal. Ô, Aninha, sabia que a cidade do Edmilson, Vitória da Conquista, é uma cidade que faz frio na Bahia? É mesmo? É. Não sabia. Não sabia Fala que era aí, possível. Faz 7 graus quando chega mesmo o inverno, faz 7, 6 graus, passa nos principais jornais do país, e é normal todos os dias, às 6h30 da tarde, quem é o bom conquistense coloca a sua blusa, porque o frio chega com certeza. Nós estamos a cerca de 950 metros acima do nível do mar. De lá que veio o treino pro frio europeu. Você conhece a manteiga? Você conhece a manteiga de garrafa ali de Jequié? A resposta de um baiano quando ele conhece muito uma coisa é: papai, conheço demais. E se você der um pulinho ali na divisa com Minas Gerais, vamos, você sai de Vitória da Conquista, pega a estrada e vai ali para Minas. Cândido Salles, um pouco mais à frente, lá em direção a Montes Claros. Você sabe bem que estrada é essa. Você vai passar por qual cidade? Fiz várias vezes a estrada, Salinas, essa! Terra da pinga. Lá tem uma pinga boa pra caramba, viu? Minas é o estado da pinga, né? É verdade. Salinas é uma terra incrível. Faz uma cachaça lá. Fiquei com água na boca. Edmilson, muito obrigado a você. Um beijo na família. Até a próxima, querido. Valeu. Acho que caiu aí. Um beijo. Que Deus abençoe. Valeu, meu querido. Tava em vias de cair, bem no finalzinho. Foi a pinga. Você falou da pinga, até tremeu a ligação. Grande cara, hein, Ana? Gostei do papo com o Edmilson. Né? Puxa vida. E de uma clareza impressionante, né, Joel? É verdade. Nossa, um cara super lúcido, né? Nas palavras, na linha de raciocínio, no pensamento. Muito bacana. Acho que podemos acionar o Edmilson mais vezes lá da Itália para a gente levantar informações ou atualizar, não só a respeito do coronavírus, mas tantos outros assuntos referentes à Itália. Hoje isso aqui é o intervalo, né? Precisamos do intervalo, né? Nossa Gideboé. Aninha, então vamos pro intervalo? Vamos lá. Enquanto isso, os ouvintes podem ir mandando mais mensagens para cá, falando o que quiser, hein? A gente tá esperando aqui. Tema livre. São 2 horas em ponto, intervalo rápido, a gente já volta sempre com o Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes. Os clientes pediram e agora a Pizzeria Margherita entrega em sua casa no horário do almoço, das 11h30 da manhã às 4 da tarde. Além das tradicionais pizzas, deliciosas sobremesas, entradas e saladas.
Lembramos que a Marguerita obedece rigorosamente aos padrões de higiene do momento. Ligue para 2714-3000 e consulte o atendente sobre o perímetro de entrega. Marguerita Delivery, 2714-3000. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Trânsito. Diga aí, Ronaldo Rodrigues. Vamos lá, Ana, para falar agora de lentidão pela marginal do Rio Tietê. É um trechinho curto, mas existe no sentido da Ayrton Senna, pista expressa entre a região da Ponte Estaiada até a passagem pela Ponte Cruzeiro do Sul. Quem quiser, só cair para a pista central ou para a pista lateral ali, que vai fazer esse caminhozinho mais tranquilo. Para quem segue no sentido da Castelo Branco, a marginal do Rio Tietê de ponta a ponta tem boas condições. Chegada das rodovias, da Castelo, do Sistema Anhanguera Bandeirantes, da Dutra, da Ayrton Senna, chegadas aí à marginal do Rio Tietê, todas ainda com boas condições. Envie dinheiro para o exterior sem sair de casa. Baixe o app W Brasil, aproveite nossas melhores tarifas e faça a conta. Western Union, líder global em transferência de dinheiro. Sempre se reinventando, evoluindo para transportar melhor. Produtos farmacêuticos, e-commerce, rodoviário, internacional. Pela Aeropress, Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil e Mercosul. A Fundação Dorina Noil para Cegos, a ACD, o Instituto Jô Clemente e a Derdic são instituições diferentes com um ponto em comum: ajudar pessoas com deficiência. O ponto é que a gente precisa da sua ajuda para continuar atendendo. Bora se unir e ajudar? Acesse todosporum.org.br e doe. Você ganha pontos com a gente e todos ganham um futuro. O nosso ponto forte é você. Trânsito. Mais alguma região com problemas, Ronaldo Rodrigues? Apareceu sim, viu, Ana? O corredor da Tiradentes e Prestes Maia, ali o trecho central do corredor norte-sul. Quem vai em direção a Interlagos, problemas já desde a passagem ali pela Ponte das Bandeiras, até um pouquinho mais adiante do cruzamento com a Avenida do Estado. E para quem segue no sentido da Zona Norte, também dificuldades nessa aproximação do cruzamento com a Avenida do Estado. O restante do corredor Norte-Sul até que vai bem. Tem um tiquinho só de lentidão na Zona Norte, no sentido da Zona Norte, na passagem ali pela região do Parque Ibirapuera, mas é um trecho curto, não precisa buscar rotas alternativas. Querer evoluir nunca fez tanto sentido, por isso o Senac oferece isenção da taxa de inscrição para você iniciar sua pós-graduação. Acesse sp.senac.br/pós-graduação. Bora, Brasil! Vem com a Bandeirantes, com Joel da Atena. Sou eu, e já de volta com a Ana Paula Rodrigues, a Gigi Deboé e toda a equipe da Rádio Bandeirantes. Bom, já temos muitas mensagens de ouvintes, mas antes, Aninha, uma notícia importante, uma divulgação feita pelo ministro da Educação, Weintraub, né? O Weintraub. Isso. O que ele acabou de divulgar ou postar? Continua no cargo, né? Então está como ministro, anunciou agora há pouco nas redes sociais o adiamento das inscrições para o SISU do segundo semestre, que vão de 7 a 10 de julho. Segundo ele, o edital vai ser publicado nos próximos dias no Diário Oficial da União. Até agora, as instituições públicas já disponibilizaram 51 mil vagas, um número que pode aumentar. Não haverá oferta de cursos à distância. Então, o SISU no segundo semestre terão inscrições entre os dias 7 e 10 de julho, anúncio feito ainda há pouco pelo ministro da Educação. Tá bom. Bom, beijos e abraços a todos vocês, nossos queridos ouvintes. Muito obrigado pela audiência e companhia de todas as tardes. Como é bom te ter aqui na nossa frequência. Eu falo isso todas as vezes, quando a gente volta do intervalo ou quando vamos ao intervalo comercial, porque é uma oportunidade única, né? De agradecer a todos vocês pelo carinho mesmo. Esse programa e tantos outros programas aqui da casa
não só do rádio, mas na TV, no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Esses programas existem por causa de vocês. Muito obrigado mesmo, viu? Vamos seguir sempre juntos, firmes e fortes. E indo agora a Brasília. Vamos para lá. Capital Federal, nossa gloriosa capital federal, lá no Planalto Central, onde está a Natália Pazzi, né? Hoje nós fomos surpreendidos com mais uma ação, mais uma movimentação da Polícia Federal, que foi às ruas não só em Brasília, mas em outros estados, dentre eles São Paulo, para cumprir vários mandados de busca e apreensão, né? De pessoas ligadas, Ana Paula e querido ouvinte, ligadas a atos antidemocráticos, né? Isso, esse inquérito que corre no STF. Sim, a gente tem visto várias ações da Polícia Federal e muitas manifestações nesse sentido também, no Brasil inteiro, principalmente na capital federal. Quer dizer que Brasília também amanheceu com várias diligências da Polícia Federal, né, Natália? Muito boa tarde a você. Exatamente, Joel. Muito boa tarde para você, para a Ana, para todo mundo. Ao total, são 21 pessoas que são alvos desses mandados de busca e apreensão da Polícia Federal, inclusive o publicitário Sérgio Lima e os empresários Luiz Felipe Belmonte e Otávio Facuri. Os três, eles são ligados ao Aliança pelo Brasil, que é o partido que o presidente Jair Bolsonaro pretende criar. Além deles, foi alvo dessa operação o deputado federal pelo PSL do Rio de Janeiro, Daniel Silveira, que ficou conhecido após quebrar uma placa em homenagem à vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro em um comício do então candidato a governador Wilson Witzel. Vários blogueiros também utilizaram as redes sociais para afirmar que foram alvos, entre eles Camila Abdo, que em um vídeo que foi publicado em uma rede social afirmou que a PF levou seus celulares e seu computador e que ela já prestou depoimento. Ela também reforçou nesse vídeo apoio ao presidente Bolsonaro. Temos também a confirmação dos nomes dos blogueiros Alan dos Santos, Alberto Silva e Adilson Dini. De acordo com a PF, esses mandados estão sendo cumpridos aqui em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Maranhão e Santa Catarina. Como eu falei, são 21 pessoas alvos desses mandados de busca e apreensão. E esses mandados eles foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, dentro desse inquérito que investiga a realização de atos denominados pelo Ministério Público como antidemocráticos. Inclusive, o Moraes é o relator desse caso, Joel. Sim, essa ação de hoje, Natália, foi pedida pela PGR, né? O próprio Aras que fez o pedido, que foi aceito pelo STF, correto? A informação é essa mesmo? Isso mesmo, é uma segunda fase dessa operação que começou ontem. Ontem a gente teve 6 mandados de prisão, inclusive um deles resultou na prisão da ativista Sarah Winter. Os outros 5, a Polícia Federal não divulgou os nomes, nem se conseguiu realmente cumprir esses mandados de prisão. E hoje são 21 mandados, são 26 mandados contra 21 pessoas mandados de busca e apreensão. Eles foram requisitados pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República e autorizados, então, pelo ministro Alexandre de Moraes. Natália, muito obrigado, viu, pelas suas informações. Uma ótima tarde e até breve aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Até mais, Joel. Valeu, 2h08 já. Ô, Aninha, o que você acha de colocarmos alguns queridos ouvintes aqui no nosso dial, aqui na nossa frequência? Você acha legal? Eu acho maravilhoso, acho ótimo. Bora lá, então. Mandar um abraço, inclusive, para o nosso ouvinte Eliseu, que está nos ouvindo de Juquitiba. Tá trabalhando, é pedreiro, tá com o radinho ligado e nos ouvindo. Ó, Eliseu, colocando uma bela massa aí, assentando bem um tijolo. O Eliseu, fica de olho no prumo, hein? Olha o prumo aí, o nível. Pode perder, não. Você já usou o prumo, Nunca Aninha? usei. Já viu? Já vi. É aquele que você encosta assim no tijolo, desce a cordinha e o pêndulo fica ali, ó. Isso. Pra você ver se tá no prumo. Você já perdeu o prumo alguma vez, ô Bruna? Algumas, mas não na obra. Ainda bem, né? Não é? A Bruna Barbosa já aqui com a gente, ela que não perde o prumo nunca. Daqui a pouco com informações importantes, viu? Então vamos de ouvinte, Aninha. Mais um aqui. Boa tarde, moro em Sombrio, meu nome é Vilmar. Tô aqui fechadão em casa, curtindo a quarentena por causa do coronavírus, mas tá tudo bem. Gostaria de elogiar o programa de vocês, assisto bastante a programação da Band. Abraço! Muito obrigado, querido. Sombrio é a cidade dele, é? Foi o que eu entendi. Sombrio, puxa vida. Você percebe que a pessoa não tá tão estressada quando fala curtindo a quarentena, Joel. Ana, tá levando.
Te confesso que não conhecia essa cidade. Nem eu. Vai preparando o próximo ouvinte aí que eu Tem vou mais dar... uma, já posso colocar? Já, eu vou dar um Google. Você conhece o Google ou não? Hã? Conheço, quem não? Deixa eu ver, pode colocar aí. Bom dia, Joel. É Luiz, motorista de aplicativo. Estou aqui no metrô Santa Cruz para fazer desinfectação do meu carro, para proteger eu e os passageiros. Um bom programa. Uma boa tarde para você. Isso aí, muito bem. Tem que fazer a desinfecção mesmo do carro, como disse Você aqui. viu que legal? Tá Bacana. limpando o carro para colocar os passageiros, os clientes, ou seja, é um cara consciente. Bacana, muito obrigado pela sua audiência e, acima de tudo, pela companhia de todas as tardes. Ô, Aninha, Sombrio, eu tinha percebido pelo sotaque, viu, do nosso querido ouvinte. É lá em Santa Catarina. E já tem ouvinte de lá mandando mensagem. O Diogo. 7 quilômetros do mar. O Abner mandou mensagem pra cá falando de lá. 240 quilômetros de Florianópolis. Eu achei que você soltaria o Abner, mas não, ele mandou mensagem. Texto, falou, eu conheço, em Santa Catarina. 230 de Porto Alegre, quero ver quantos habitantes aqui, rapidinho. População 30 mil habitantes. Que tranquilidade em Sombrio, hein? Que delícia, queria estar aí, só de papo pro ar, curtindo um descanso. Vamos de mais ouvinte? Mais uma aqui, eu queria estar na casa da Mari, que mandou uma foto do almoço dela. Deixa eu ver. Tá comendo arroz marroquino e integral com lentilha, brócolis e filé de pescada com alcaparra. Hoje é dia do peixe, por isso? Já pensou colocar o filé do Lucas Herrero aí nesse prato? Podia comer os dois, né? Ai. Que beleza. E aí, vamos que vamos então? Vamos seguindo. Bom, vamos já com a Bruna Barbosa? A Bruna tá aqui, deixa eu ver se ela tá de bota hoje. Não, hoje que tá frio, você devia ter vindo de bota hoje. Tá menos frio que ontem. Você achou? Claro. Eu achei mais. Não, vamos ver quantos graus tá agora. Pra mim tá igual, só que sem chuva. Ontem sem teve uma chuva. garoinha ainda, né? 21. Esse inverno, hein? Agora. 21, tá gostoso, é verdade. Solzinho, desci pra almoçar, tá bom. Eu que tô com muito frio, sabe? Acho que eu tô com febre. Eu tava com 39, aí fui ali no ambulatório, o médico falou, toma cloroquina e azitromicina. Eu não sei o que eu tenho. Tá causando, né? Claro que não, é uma bota brincadeira. pra fora do estúdio aqui agora. É uma brincadeira, meu querido ouvinte. Ô Bruna, falando em coronavírus, é um assunto sério, seríssimo, principalmente quando envolve a saúde de pessoas que são debilitadas, né? A gente sempre ouve falar o seguinte, o coronavírus é uma doença grave, há tantas outras doenças graves, mas há um mistério na medicina, por desconhecimento mesmo, do que representaria duas doenças associadas. Qual seria a reação no corpo humano, por exemplo, de uma pessoa infectada pelo coronavírus e a dengue ao mesmo tempo, ou o dengue ao mesmo tempo, né? E nós sabemos que o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, ele vem lutando contra um câncer há muitos meses, desde outubro, há quase um ano. Quimioterapia, imunoterapia, radioterapia e tantos outros procedimentos que têm efeitos colaterais graves, dentre eles a queda da imunidade, né? E o prefeito atestou positivo. Você trouxe essa informação para a gente ontem aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. E já foi divulgado o medicamento que ele está utilizando agora para tentar combater o coronavírus, é claro, com orientação médica, né? Azitromicina é um antibiótico bem conhecido, usado aí por quem tem problemas respiratórios, como pneumonia, às vezes em quadro de sinusite, de bronquite, qualquer problema ali para respirar, a azitromicina geralmente é indicada pelos médicos, não foi diferente com o prefeito Bruno Covas. Começou esse tratamento ontem, mas garantiu que continua sem nenhum tipo de sintoma, sem dor, sem febre. Diz também que a azitromicina foi uma recomendação da equipe médica, que tem feito todos os dias avaliações aí online com o prefeito, justamente para, no caso de aparecer algum sintoma de coronavírus, eles decidirem, optarem qual será o tratamento e o que deve ser feito por causa do câncer. O prefeito que faz parte do grupo de risco para o coronavírus. Ontem ele postou um vídeo, a gente vai acompanhar agora aqui um trechinho, falando justamente que tá bem, que tá acompanhado pelos médicos, mandou um recado para todo mundo que o acompanha nas redes sociais. Boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho. Eu queria, antes de mais nada, agradecer as inúmeras mensagens de apoio, de carinho que eu recebi desde que postei aqui o vídeo dizendo que eu estava infectado com coronavírus.
Hoje fiz home office, participei de algumas reuniões online, sigo sem dor, sem febre, sem falta de ar. Falei com o meu médico, a orientação é ficar dentro de casa, isolado. E aproveito também a postagem para colocar a medicação que eu estou tomando. Lembrando que medicação a gente toma aquela prescrita pelo médico. Não se trata de remédio de esquerda ou de direita. É lamentável ter que politizar a questão do remédio no país. Isso não contribui em nada. Queria pedir a você, continue evitando circular de forma desnecessária, a utilizar máscara, a utilizar álcool gel. Vamos juntos atravessar essa pandemia. Grande abraço. Boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, dia 15. Mudou de novo. Bom, essa questão que ele falou sobre não politizar o uso de um medicamento, ele fez referência a uma fala do presidente Jair Bolsonaro, tem um tempinho já, uma piada, né, infeliz do presidente sobre a questão de quem é de direita usa cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. É claro que o prefeito Bruno Covas não está fazendo uso da cloroquina, ao menos isso não foi divulgado, é a azitromicina, um outro tipo de medicação, mas fez essa menção ao presidente Jair Bolsonaro. Por enquanto, Bruno Covas ainda não cumpriu nenhuma agenda. A primeira começa logo mais 3h30 da tarde, somente uma reunião. E são várias reuniões e despachos sendo feitos de maneira virtual, viu, Joel? Tudo de casa, ali do sofá de casa mesmo, tudo quietinho, para evitar qualquer problema. Agora, só uma coisa, se ele está assintomático, sem nenhuma evolução da doença, por que já entrar com o medicamento, né? Então, no vídeo a gente percebe que a voz dele tá um tanto quanto fanha ali, né? Como se estivesse ali gripado, resfriado. Talvez isso já seja algum início de um sintoma ou pelo simples fato que o Joel disse da imunidade, né? Há várias linhas, depende do médico. Eu conversei recentemente com um grande médico que é amigo meu. Ele tem tratado os pacientes com alguns medicamentos e ele já entra de forma precoce, antes mesmo de qualquer sintoma. Atestou positivo, ele já entra com os determinados medicamentos que ele acha para não deixar agravar, que são corretos. Exatamente, para não deixar agravar. No caso então, depende de câncer, muito do né? médico. Talvez ainda, seja... Claro, requer uma atenção especial. E a azitromicina é o antibiótico que fez parte de alguns protocolos e faz ainda de uso associado com a cloroquina, com a própria cloroquina, né? Então é por isso que ele disse aí da questão política, né? Direita, esquerda, nunca vi, né, gente? A que ponto chegamos? Ter que politizar medicamento, algo tão lógico, tão objetivo, tão claro, né? Que tem que ser confirmado com estudos, né? Eu estou ansioso, Ana e Bruna, para saber o resultado do trabalho de pesquisa dos hospitais Albert Einstein e o Sírio-Libanês. Ambos estão fazendo um trabalho com a cloroquina. Né? A OMS, inclusive, está conduzindo um novo trabalho. Continua conduzindo um trabalho com a cloroquina. Acho que nós teremos logo mais os resultados desses trabalhos. Né? Você viu um medicamento que foi apresentado hoje? Foi antecipado, né, Ana? A gente se falou no início aqui do Bora Brasil na Rádio Bandeirantes deste corticoide, vamos a falar mais já sobre dexametasona. isso. É um corticoide, esse estudo está sendo trabalhado por pesquisadores da Universidade de Oxford, é a dexametasona, né? Esse tipo de corticoide que é usado para inflamações, artrite, alergia e também asma. O que esses pesquisadores do Reino Unido divulgaram, Joel, ainda uma informação preliminar, o estudo não está fechado, é que o uso desse remédio em pacientes que estão em respiradores, então já em um estágio mais grave da doença, o risco de morte caiu de 40% para 28%. Entre aqueles que estão só recebendo oxigênio, mas ainda não estão em quadro tão evoluído, a chance de morrer caiu de 25% para 20%. Os médicos não perceberam nenhuma evolução no caso de pacientes com sintomas leves. Esse medicamento, Joel, está fazendo parte do maior teste do mundo com tratamentos existentes para verificar quais que funcionam contra o coronavírus. 2.000 pacientes receberam o medicamento, tiveram os quadros de saúde analisados e comparados com 4.300 que receberam os cuidados de praxe, né? Então não receberam esse medicamento. A expectativa é que a pesquisa completa seja divulgada em breve. E a OMS ainda não se pronunciou quanto a isso. Mais uma vez, a gente vai ficar aguardando um posicionamento mesmo por parte da OMS, porque medicamento depende de estudo e depende do aval também da Organização Mundial da Saúde. Mas que o medicamento vai sair ou sairá antes, certamente, da vacina, isso vai acontecer. Isso acontecerá, né?
Acho que teremos um medicamento aí nos próximos 60 dias. E pelo que eu entendi também, Ana, Bruna, até o final do ano, olha o que eu tô falando, hein? Até o final do ano nós teremos essa vacina. Vocês viram a entrevista que fizemos semana passada ou essa semana? Com o Dr. Jean Gorenstein. No final da semana passada. No final da semana passada. No dia que foi divulgada, né? Sexta-feira, esse estudo em São Paulo. Sexta-feira. Ele disse que ele acredita que até o final do ano a gente tem essa vacina aqui. E os testes, os resultados foram animadores, promissores, né? 90% de eficácia, 90% de imunização. Já pensou se daqui a alguns meses essa vacina estiver pronta aqui no Brasil? Não é? Já pensou? Só penso nisso. Não, fantástico, fantástico mesmo. Ô Bruna, mais alguma coisa pra gente concluir esse assunto? É isso, Joel. O prefeito continua de casa e vai ficar lá até pelo menos meados da semana que vem. Lá pra quarta, quinta-feira, ele realiza um novo teste. E aí, tomara que esteja liberado para que volte aos trabalhos e se recupere também de saúde, né? A gente torce muito para que ele fique bem. Uma ótima recuperação a ele e a todas as pessoas que estão lutando não só contra o coronavírus, mas contra qualquer doença. Então tá bom, Bruninha. Um beijo para você, até amanhã. Outro beijo, Ana. Amanhã a gente se vê. Valeu, até. Bom, vamos falar de futebol, Ana? Vamos, porque tem novidade vindo do Rio de Janeiro. Nossa. Você tá com saudade do futebol? Eu tô com saudade de tudo, inclusive do futebol, pra acompanhar no fim de semana, bacana, né? Como faz falta uma bolinha rolando, né? Com toda certeza. Nosso Rafael Bellatini tá aqui com a gente no estúdio para falar exatamente isso, da retomada do futebol lá no Rio de Janeiro, né? Eu tô com saudade de ver aquela redonda rolando, viu? Você tá bem? Boa tarde. Tudo bem, Joel. Boa tarde pra você, pra Ana. Prazer. Estreando aqui no Bora Brasil. Primeira vez participando aqui. Seja bem-vindo, meu querido. Venha sempre. Nem parece que a gente sempre te vê aqui, né? Sim, na transição do programa. É isso mesmo. Mas é porque temos uma novidade lá no Rio de Janeiro. A prefeitura anunciou a segunda fase da flexibilização das restrições por conta da pandemia e autoriza as competições, eventos esportivos, competições esportivas desde que com portões fechados. Ontem tivemos um arbitral lá da Federação Estadual do Rio de Janeiro que foi até a madrugada e definiu o retorno e estavam esperando uma definição, uma liberação por parte do governo do estado e da prefeitura também. Com essa liberação por parte da prefeitura, teremos amanhã, na quarta-feira, uma reunião entre clubes e a prefeitura do Rio de Janeiro para definir essa volta, mas ao que tudo indica, aliás, o prefeito Marcelo Crivella acredita que teremos um acordo e já a partir da quinta-feira podemos ter a volta do futebol carioca. 3 meses parado o Campeonato Carioca e podemos ter um Flamengo e Bangu já abrindo de volta as competições por lá. E a testagem? A testagem já vem sendo feita, né? Os clubes já foram já liberaram que eles voltassem aos treinamentos no comecinho desse mês. Os times já voltaram, o Flamengo já voltou há mais de 3 semanas. Deu uma antecipadinha, né? Não autorizada. A partir que o Crivella falou pode ir, então eles foram pro treino, fizeram um teste em todo mundo. Então os elencos estão treinados. O que acontece? Qual que é o grande problema nesse momento? O problema é que Botafogo e Fluminense participaram da reunião e não concordaram com o retorno. Prometeram ir à justiça brigar por isso, não querem voltar. Esses 2 times não entenderam que não é o momento do futebol voltar. Inclusive, eles não voltaram aos treinamentos ainda. O Botafogo ia ter uma reunião nessa terça-feira para decidir se voltam ou não a treinar. E o Fluminense não conversa sobre isso. Entende que não é a hora de voltar com o futebol. É um assunto complexo, porque não dá para obrigar também, né? Vai falar, não, vocês têm que treinar. Vocês têm que voltar a treinar. Se o próprio time ou a liderança do time entende que não é o momento, acho que tem que ser respeitado isso. Ontem a gente conversou com o presidente do Vasco. Às vezes eles vivem uma realidade ali que é diferente dos outros times. A gente conversou com o presidente do Vasco, o Campelo, né? E ele disse que, o Alexandre Campelo, ele disse que não via motivo para os clubes não voltarem, porque se eles diziam que voltariam quando tivesse autorização, a autorização tá aí, então eles podem voltar, mas eles não voltaram para o treinamento ainda, então não dá para pensar que eles jogariam no final de semana. E hoje eu conversei até com o presidente do Macaé, o Mirinho, né? E ele falou que o time estava tentando ganhar tempo, porque lá em Macaé estão com restrições mais sérias, a situação está um pouco mais grave lá, então o time não pode treinar em Macaé. Eles estavam saindo hoje para ir a Duque de Caxias e fazer os treinamentos lá em Duque de Caxias e já jogam no domingo contra o Vasco, ou seja, o time se reapresentou hoje, viajou para fazer 4 dias de treino e enfrentar o Vasco no domingo. Boa. E sem público, né? Tudo sem público. Jogo sem público. Jogos sem públicos.
É isso. Beleza. E em que pé está a situação aqui de São Paulo? São Paulo para falar alguma coisa? Estão esperando ainda o aval da vigilância sanitária. Todos os clubes já têm aí prontos seus protocolos para o retorno, seu planejamento, quando vai começar. Já foi liberada a testagem, né? A partir de segunda-feira os times já podiam começar a testar os jogadores, mas todos eles estão esperando porque não faz sentido você testar hoje sem uma data de retorno. Voltar daqui uma semana, então não faz sentido. Todo mundo está esperando esse aval da vigilância sanitária, deve sair. A Federação Paulista espera que até amanhã a gente tenha uma resposta e aí para começar os trabalhos. Nesse primeiro momento, só treinamento, sem um planejamento de quando voltam os jogos. Inclusive, não tem certeza ainda se os treinamentos serão apenas físicos, individuais, ou um trabalho tático será permitido com contato em troca de bola. E para não perder a validade também dos testes, né? É isso. Conversando direto com membros do São Paulo, eles falam que a validade é 48 horas. Faz o teste, 48 horas depois volta a treinar. Valeu, Rafael Bellatini. Muito obrigado, viu, pelas Obrigado suas informações. Um grande abraço, até breve aqui no Dial, aqui na nossa frequência, aqui no estúdio do Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Vamos de Pedro Campos, ou Vamos, Ana? Pedro tá aqui com a gente já. Cadê o Pedrão? E aí, ô rei do risoto? Tudo bem com você? Boa tarde, tudo em paz? Beleza, Joel, e vocês aí? 100% algodão, já ouviu essa? É, já. 100% algodão, tá tudo legal, tá tudo macio, tudo suave. Ô Pedro, e os presos agora, hein, do regime fechado? Agora, finalmente, poderão ir, aqueles que tiverem direito, né, ao regime semiaberto. Porque antes, devido a esse impedimento, muitos presos foram soltos, né? Muitos presos acabaram sendo soltos. E agora, com uma determinação judicial, uma decisão por parte da Justiça, esses presos do regime fechado já podem migrar para o regime semiaberto e não ir à liberdade, né? Exatamente, né, Joel? Não pode pular etapa, até porque o legislador, quando escreveu, né, a progressão de pena brasileira, colocou lá o regime fechado, semiaberto, para depois progredir para o aberto. O que aconteceu é que essas transferências não estavam acontecendo por conta da pandemia do coronavírus, e aí a Justiça determinava a soltura, a liberdade desses criminosos, né, colocando-os em prisão domiciliar, aqueles que não estavam saindo do regime fechado para o semiaberto depois de adquirir esse direito. Agora é o seguinte, todos os presos vão ser testados, são 6.500 presos a partir de hoje, que vão deixar os estabelecimentos de regime fechado para seguir para o semiaberto. A Justiça de São Paulo garante que há vagas para todos eles, e eles começam então hoje a serem transferidos, e essa transferência vai ser feita com a maior cautela, né? Segundo as informações aí de agentes penitenciários com os quais eu conversei, haverá termômetro para medir a febre, né? Para medir a temperatura, para saber se o preso está com febre ou não, de cada um deles. Depois, quando o preso chegar no novo estabelecimento prisional, ele vai ficar em quarentena, não vai se misturar aos demais presos, justamente para garantir aqueles assintomáticos, né, que possam ter contraído o vírus, que espalhem o coronavírus pela nova unidade. Então, esse protocolo todo será seguido. A partir de hoje, 6.500 presos. O que motivou isso? Foi uma decisão judicial que liberou presos de Potim, no interior aqui de São Paulo. Você lembra, a gente falou sobre isso aqui há algumas semanas na programação da Rádio Bandeirantes. 178 presos foram transferidos para a prisão domiciliar. Aí a Defensoria Pública queria estender esse benefício para outros detentos aqui do Vale do Paraíba, do litoral de São Paulo. O Ministério Público foi alertado e aí, junto com o governo do estado de São Paulo, então, ficou decidido que esses presos que estão no regime fechado, já têm condição de progredir para o semiaberto, serão transferidos no meio da pandemia para evitar uma medida de soltura em massa novamente, Joel. Pedro, esses presos que foram soltos, né? Alguns estavam no regime fechado e foram soltos imediatamente? Ou só preso do semiaberto que foi? Não, tem preso do regime fechado. Tem preso, Joel, aquele caso que você gosta de lembrar, porque, na minha opinião, também é emblemático, bandido condenado por extorsão mediante sequestro. Ele sequestrou e matou uma mulher, condenado a 24 anos de prisão. Matou enforcada, né? Matou enforcada em uma chácara aqui da Grande São Paulo. Ele cumpriu apenas 1 ano de condenação e saiu. Ele estava no regime fechado. Agora, a alegação para ele é que ele está no grupo de risco para o coronavírus, né?
sendo que nós fomos atrás do prontuário dele e a palavra asma não aparece em nenhuma vez Maldito. no prontuário médico. Maldito. Imagina liberar um cara desse. O cara sequestrou, enforcou e matou uma garota, 1 ano apenas recluso, 1 ano preso, e de repente o cara é solto. Ah, ele tem asma, ele é asmático, vamos soltar. Esquece o que ele fez, vai. Esquece que ele enforcou e matou uma menina. Agora imagine a família dessa garota ao receber a notícia, ô Pedro, que o cara ficou 1 ano preso e foi solto por conta do coronavírus. Imagine um pai, uma mãe receber uma notícia como essa. Que revolta, hein? Que sensação de injustiça, de impotência, ô Pedro Campos. É a sensação de impunidade, né, Joel? Que deve permear aí em todas as vítimas desses bandidos que acabaram soltos por conta dessa mal explicada história aí de grupo de risco por coronavírus. Falou, Pedrão. Um abraço pra você. Até amanhã lá na tela da Band. Fechou? Grande abraço. Até amanhã. Um abraço pra todos. Valeu, meu irmãozinho. 2 horas e 30 minutos. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente tá de volta, viu? É rapidinho. Por favor, não saia daí. Peço que a senhora fique sentadinha, o senhor fique sentadinho ou em pé mesmo. Mas, por favor, não mude a frequência, viu? É um intervalo rápido. É pai bola. Daqui a pouquinho, Bora Brasil novamente aqui na Rádio Bandeirantes. O Projeto Anjinhos da Rua é o maior santuário particular do mundo para a defesa de animais abandonados. Localizado em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, tem como missão tratar todos os animais com amor e dignidade. Criada em 2006, a iniciativa atende a população gratuitamente e abriga 1.500 animais em uma área de 1 milhão de metros quadrados. Conheça e colabore você também. Acesse projetoanjinhosdarrua.com.br. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Trânsito. Com você de novo, Ronaldo Rodrigues. Eu novamente, para falar agora do trajeto pela Salim, porque apareceu trânsito lento agora no sentido da Dutra, a partir da Radial Leste até a passagem pela região da Celso Garcia. Quem vai em direção à Vila Prudente, problemas ali da ponte do Tatuapé até a passagem pelo cruzamento também com a Celso Garcia. O restante da Salim vale a pena, Paz de Barros vale a pena também, Anhanha Melo também é outro caminho que nos 2 sentidos não tem dificuldades. Tóquio Marine e riscos digitais, o seguro para ataques cibernéticos com coberturas de lucros cessantes e danos a terceiros. Fale com o seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. Para toda pergunta, imagine o conhecimento. Para toda busca, imagine uma inovação. Para todo mal, imagine a cura. Para você imaginar, a EMS realiza pesquisas inovadoras, investe em tecnologia e desenvolve novos medicamentos que cuidam da sua saúde. Porque quando o mundo está paralisado pelas dúvidas, alguém precisa imaginar as respostas. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Braspress. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos, de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ouvido na Bandeirantes. Narrar, relatar, noticiar. A história pelos nossos microfones. 1961.
movimenta na intermediária, Mengão Pelé. Foi aos 40 minutos do primeiro tempo do jogo Santos e Fluminense, realizado no Maracanã no dia 5 de março de 61, que Pelé marcou o gol que muitos atribuem como o mais bonito até hoje marcado naquele estádio. Tão bonito que produziu uma expressão popularizada para sempre, gol de placa. E quem criou foi o jornalista Joelmir Betting, que estava no estádio e ficou tão impressionado com a beleza da jogada que do próprio bolso mandou fazer uma placa de bronze que ainda hoje está à vista no saguão do Maracanã. As imagens daquele gol se perderam, mas a narração de Pedro Luiz pela Rádio Bandeirantes você ouve agora. Arquivo digital. Pelé pode pela meia, tem Coutinho pelo miolo, tem Dorval pela ponta, faz a volta para o lado de Coutinho, levando e enganando bem a Clóvis. Tem um ponteiro livre, vai sozinho, quer ir para a boca do gol. Você ouviu? Os fatos marcantes passam por aqui há 83 anos. Rádio Bandeirantes. Trânsito. Ronaldo Rodrigues. Vou falar mais uma vez da zona leste da cidade, porque só vai piorando, né? A gente lembra que os shoppings abrem agora à tarde, né? No período da tarde, e a Avenida Aricanduva, por exemplo, só vai piorando cada vez mais no sentido da Tietê. Desde agora, antes da Arraias do Araguaia até o acesso ao shopping, já o trânsito está complicado. Por enquanto, ainda vale a pena a passagem no sentido do bairro por esse pedaço. Rio das Pedras segue lenta nos dois sentidos, assim como a sequência do caminho pela Mateu Bay, bem complicada ainda também nas duas direções. Volto a alertar sobre a Sapopemba, no sentido do centro da cidade, agora com lentidão entre a estação Fazenda Juta e a estação Sapopemba. Tóquio Marine Riscos Digitais, o seguro para ataques cibernéticos com coberturas de lucros cessantes e danos a terceiros. Fale com seu corretor ou acesse tokiomarine.com.br. Bora, Brasil! Vem com a Bandeirantes, com Joel da Atena. Estou aqui e sempre junto da Ana Paula Rodrigues, da Gide Boé, que está bem pertinho aqui de mim, ao lado da pilastra, e junto com toda a equipe da Rádio Bandeirantes. Muito boa tarde para o senhor, boa tarde para a senhora. É muito bom te ter aqui na nossa frequência. Beijos e abraços. Ô Ana, você estava de olho aí também no trânsito na região central de São Paulo. Sim, de olho aqui. Você sempre com um mapa na palma da mão, né? Bem lotado, hein? Tá tudo travado, tô vendo ruas aí, tudo em vermelhinho, ô Ana. As regiões que mais concentram lentidão agora, pelo que a gente está vendo, são o centro e a zona leste, né? Então, Avenida do Estado, região do Brás, a Celso Garcia, Rangel Pestana, né? Que geralmente refletem a movimentação forte no Brás. Também o pedaço do Viaduto Grande São Paulo, são vias que estão muito cheias agora, além também da Salim Faramaluf na Zona Leste, que é uma via muito complicada. A cada dia que passa, né, Joel, a gente vem aumentando as médias de lentidão na cidade, não à toa, né? O movimento está cada vez maior também. Verdade, Ana. Bom, a Mayra de Diamond já está com a gente? Já está aqui. Ela, mais uma vez, acompanhou a entrevista coletiva, né, na área de saúde por parte do governo do estado. E eu tô vendo aqui, Mayra, um número muito alto de mortes, né? Um número registrado nas últimas 24 horas. E no início do programa, aqui no Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes, o Lucas Herrero trouxe números favoráveis em relação à capital. E o que dá para dizer de acordo com o que foi apresentado agora há pouco na coletiva, hein, Mayra? Muito boa tarde a você. Boa tarde, Joel, Ana, boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, mais uma vez venho trazer notícias aí de um novo recorde no número de mortes em 24 horas aqui em São Paulo. Foram 365, elevando o total para 11.132 óbitos. A gente sempre ressalta aqui que na terça-feira é normal ter um número de mortes maior, porque existe um atraso no repasse de dados dos municípios no fim de semana. Mas mesmo assim é o maior número de mortes de todas as outras terças-feiras, né? 365. Já são 190.285 casos confirmados até agora. O número de casos também vem aumentando bastante por causa do aumento da testagem no estado. A taxa de ocupação de UTIs está em 70,6% aqui no estado e 77,1% na Grande São Paulo. Esse índice vem caindo com a adição de novos leitos e novos respiradores. Segundo a Secretaria de Saúde, dos 2.700 respiradores adquiridos pelo estado, 1.826 já foram distribuídos aí para as regiões. E hoje, o secretário da Saúde, José Henrique Guerman,
disse que um dos contratos de compra de respiradores foi cancelado porque só 30% do pedido foi entregue até a data estipulada. Então agora o assunto vai ser tratado de forma jurídica, como explica aí no áudio que a gente tem do secretário José Henrique German. Um dos fornecedores, a Hitchens Harrison, o contrato terminou o prazo de contratação ontem e, nesse sentido, não houve a entrega total daquilo que estava acordado. Então, em função disso, está cancelado o contrato e nós iremos agora passar de uma fase operacional para uma fase jurídica de encerramento deste contrato. É isso. O Joel, você disse que o Herrero tinha falado de dados positivos na capital, né? O que acontece é justamente que na capital, na Grande São Paulo, a situação está ficando mais estável, segundo os membros do Centro de Contingência do Coronavírus, mas no interior está havendo um crescimento. Tem até uma comparação aqui, nos últimos 7 dias, os óbitos na capital cresceram 14%, em Ribeirão Preto cresceram 50%. Então, está havendo esse atraso, né? A epidemia começou mais tarde no interior, então por lá ela cresce. E outro tema importante destacado hoje na coletiva, o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, o Dr. Carlos Carvalho, comentou sobre o medicamento dexametasona, que teve resultados muito positivos em uma pesquisa realizada pela Universidade de Oxford. Ele disse que esse remédio já é utilizado aqui em São Paulo em alguns casos, né? Essa linha de medicamentos. A gente também tem o áudio aí do Dr. Carlos Carvalho explicando. A possibilidade da dexametasona, que é um tipo de corticosteroide, que foi a droga utilizada nessa pesquisa de Oxford, fazer parte do arsenal terapêutico, ela vem sendo discutida já há algum tempo. E os corticosteroides, de uma maneira geral, já vinham fazendo parte e eles estão no nosso protocolo aprovado na Secretaria da Saúde para algumas situações. A informação adicional que esse estudo traz é que eles usaram numa população mais ampla, não numa população específica como estava no nosso protocolo, e aparentemente com resultado favorável. Então isso já está, de alguma maneira, incorporado no protocolo que a Secretaria da Saúde tem orientado. Isso aí, então é uma perspectiva positiva para a gente usar aí de forma mais genérica esse medicamento, Joel. Verdade, Nossa, Mayra. bom. Mais um medicamento promissor, né? Eu digo mais um porque a gente já ouviu falar de tantos, né? Só que poucos com estudos concluídos, né? E com estudos grandes, né? Isso que os médicos falam, Esse né? Que é o estudo tal é bem amplo. do estudo randômico, né? Que você comparar quem recebe medicamento, quem não recebe, com um grande número de pacientes testados. Verdade. Então vamos aguardar e torcer para que realmente ele tenha eficácia e que seja de fácil utilização. E é barato, né? Isso já foi colocado também. Um ponto importantíssimo. Agora, em relação aos respiradores que você colocou, da compra que foi cancelada da China, eu tenho visto, pelo menos nas últimas semanas, mais respiradores chegarem da Turquia e não da China, né? Então, São Paulo hoje está contando com essas compras feitas pela Turquia, ou através do mercado turco, né? Então, muito bom a gente poder contar com outro país. Já pensou se a gente dependesse só da China? Não é? Já pensou? Estaríamos literalmente ferrados. Ô Mayra, muito obrigado, tá? Um grande abraço a você, até breve, ou até amanhã aqui no Bora Brasil. Fechou? Fechado, para vocês também. Até. Tchau. Valeu. Mayra. Vamos pro intervalo? Bora. Rapidinho. Então daqui a pouquinho a gente já volta. São 2h43. Por favor, não saia daí, viu? É rapidinho, é pai bola. As regras do jogo. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. O salto em distância fez parte dos Jogos Olímpicos da Antiguidade e aparece nos Jogos da Era Moderna desde sua primeira edição em 1896. Já as mulheres passaram a competir apenas em 1948, em Londres. O salto começa com uma corrida em uma pista de aproximadamente 40 metros. Então, no limite que é definido por uma tábua, o atleta deve pular o mais longe possível e cair numa caixa de areia. O salto é invalidado se o competidor pisar no fim da tábua, que geralmente é marcado por uma linha vermelha para facilitar a observação dos árbitros. A medida do salto é tomada no limite da tábua até a primeira marca na areia, que é feita pelo corpo do atleta.
Nos Jogos Olímpicos, todos os atletas saltam 3 vezes e os donos das 12 melhores marcas vão para a final. Nela, todos dão mais 3 saltos e os 8 melhores ganham mais 3 oportunidades, mas todos os 6 saltos são considerados para a definição do vencedor. Assim como acontece em outras modalidades do atletismo, provas realizadas com vento a favor acima de 2 metros por segundo não têm validade para o registro de novos recordes. Se liga na Dica Sil. Ao fazer uma nova instalação ou uma reforma em casa, não se esqueça da Dica Sil. Use condutor elétrico de 2,5 milímetros quadrados para as tomadas de uso geral e de 1,5 milímetros quadrados para iluminação, conforme as recomendações seguras das normas técnicas vigentes. Fique seguro e conte com a Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa Tempo de Aprender em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Repórter Bandeirantes. Agora são 2h45. O Brasil alcança a marca de 28.600.000 pessoas desempregadas em maio. O dado faz parte da primeira edição da PNAD Covid-19, divulgada há pouco pelo IBGE. Mais um lote da primeira parcela do auxílio emergencial começa a ser pago hoje. Informações de Salvador com o repórter Daniel Lira. Boa tarde, Joel e Ana. O terceiro lote da primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 será pago hoje e amanhã. O dinheiro é depositado na poupança social digital. Nesta terça-feira, o auxílio será pago aos que nasceram de janeiro a junho. Amanhã será a vez dos nascidos de julho a dezembro. Os saques poderão ser feitos a partir do dia 6 de julho, quando os nascidos em janeiro terão autorização para retirar o dinheiro. Mais de 4.900.000 brasileiros vão receber o terceiro lote da primeira parcela nesta etapa. Volto com vocês no estúdio. O comércio varejista tem uma nova queda em abril. Informações com a repórter Daniela Dias. Boa tarde, Joel, Ana e a todos os nossos ouvintes. A pandemia de Covid-19 impactou nas vendas do comércio varejista em abril, que caíram 16,8% na comparação com o mês anterior. Esta é a segunda queda consecutiva do índice e o pior resultado dos últimos 20 anos. Os dados são da pesquisa mensal de comércio divulgada hoje pelo IBGE. É a terceira vez também, desde o início da série histórica, que todas as 8 atividades pesquisadas registraram recuo. Mesmo consideradas essenciais, atividades que envolvem hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, além de artigos farmacêuticos e médicos, também registraram queda em abril. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, determina novamente o fechamento da esplanada dos ministérios, ordem que vale para hoje e amanhã. O trânsito de carros e de pessoas só será permitido para autoridades e servidores públicos devidamente identificados. A medida foi tomada depois que a inteligência do governo do Distrito Federal identificou ameaças de manifestantes do Grupo 300 do Brasil ao bispo Dom Marconi Ferreira. Ele faz parte da Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, localizada na região da esplanada dos ministérios. Agora são 2h48. Repórter Bandeirantes. Você ouve Bora Brasil. Bora Brasil. Vamos lá, já de volta aqui com o Bora Brasil na Rádio Bandeirantes e estávamos eu e Ana Paula Rodrigues de olho ali na Band News TV e aquela mão única para calçada. Você viu isso, Ana? Ideias que tem tudo para não dar certo, né? Ideias Espero brilhantes. que tenha, mas quem tá indo de um lado da calçada ser só um sentido e do outro lado da calçada um outro sentido, para tentar separar o fluxo. Para evitar o coronavírus, né? Para evitar ali uma contaminação. Será que tem que dar seta também? O cidadão vem descendo ali, o outro subindo pela outra rua. Se você quiser ir pro outro lado da rua, acho que tem que dar a volta para pegar a mão, né? Então, já pensou? Faz o retorno. Faz o retorno no coqueiro ali, aí atravessa com a rua e vem pro outro lado. Meu Deus do céu. Vamos aguardar, né?
Bom, o Lucas Josino já está com a gente para falarmos de algo que já foi noticiado e falado no início do Bora Brasil de hoje. Aquele protesto que houve ali na Zona Sul de São Paulo, ali perto, na divisa com o Diadema. Teve um quebra-pau danado, a polícia foi acionada, né? Tudo começou por conta da morte de um garoto de 15 anos de idade. Os moradores lá da região se revoltaram, né, com o que ocorreu, com esse fato. Quebraram tudo, colocaram fogo em ônibus, quebraram outros ônibus, barricada de fogo também foi montada em uma avenida importante por lá. Fato é que a discórdia esteve lá na Zona Sul de São Paulo, na divisa com o Diadema. E a polícia promete, né, o Lucas, investigar a fundo esse caso, porque há algumas suspeitas, dentre elas de que haja a participação de algum possível policial militar na morte desse garoto de 15 anos. Pois não, Lucas, muito boa tarde a você. Fala, Joel, muito boa tarde a você, Ana, um abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Pois é, esse caso, Joel, ele corre agora pelo DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, caso do Guilherme, que foi morto no último domingo, um garoto de 15 anos. São duas frentes de investigação, uma possível participação de um policial, que estaria à paisana ali no momento, ou criminosos que plantaram, Joel, uma tarjeta no local para tentar apontar algum PM como culpado. A gente checou, conversamos com algumas fontes dentro da Polícia Militar, e o que é certo é o seguinte: essa tarjeta que foi encontrada lá não corresponde a nenhum policial militar que trabalhe no batalhão que serve a área. Pode ser de outros locais, mas do batalhão que serve a área ali na Zona Sul, não é nenhum policial militar de lá. Algumas imagens circulam de dois homens que estavam andando naquela região por ali, a paisana, sem farda, sem nada, armados. O Guilherme sumiu na madrugada de sábado para domingo, foi encontrado domingo morto, a família encontrou ele no IML. O que é certo é o seguinte: mais cedo a gente conversou aqui na Rádio Bandeirantes com o secretário executivo da Polícia Militar, o Coronel Álvaro Camilo. Ele conversou com o José Luiz da Atena no Manhã Bandeirantes, e ele disse que uma apuração pela própria PM foi aberta para investigar a participação de algum possível policial militar no assassinato do Guilherme. A Polícia Militar já abriu um inquérito para apurar alguns excessos que a gente viu que aconteceu nessa situação lá. Tudo vai ser apurado. E hoje foi bem colocado. Nós temos muita tecnologia, né? E outra, as próprias filmagens. A polícia está coletando todas essas imagens. Você está dizendo que teve policial que exagerou ontem, é isso? Isso, né? Tivemos aí, é só para dizer o seguinte: a polícia não compactua com a coisa errada, né? A quem em algum momento se excedeu será responsabilizado por isso, né? O Coronel Camilo se referiu a possíveis excessos de policiais militares para conter o tumulto ontem na Zona Sul de São Paulo, Joel. Inclusive, a gente recebeu várias imagens, vários vídeos dos próprios moradores que nos mandaram de agressões por parte de policiais militares a pessoas lá na Zona Sul de São Paulo para conter esse protesto por causa da morte do garoto Guilherme. A gente conversou com algumas fontes dentro do DHPP e essas fontes nos passaram informações importantes, Joel. O Guilherme foi morto com 2 tiros na cabeça e um dos tiros, uma das balas, atravessou a mão dele e é um possível sinal de defesa do Guilherme. Então, a polícia já trata esse caso como uma execução do Guilherme de 15 anos. Como a gente disse, essas imagens de agressões por parte de policiais militares a alguns moradores da Zona Sul de São Paulo, da Vila Clara, ontem e antes de ontem, no domingo à noite, circulam pelas redes sociais e a polícia está apurando isso também. Um inquérito policial militar foi aberto para saber se houve excesso ou não por parte da polícia militar. O corpo do Guilherme foi sepultado hoje cedo no cemitério de Embu das Artes, Joel. O Josino, no início do programa a gente falou bastante da tarjeta e você trouxe uma informação importante. Que é a identificação, até para o ouvinte entender, é uma identificação com o nome do PM que fica presa, né? Geralmente costurada à farda. Com aquele crepe, né? Isso. Muito bem colocado, Ana. E a gente disse que ou poderia ter sido esquecido mesmo ou deixado pela própria pessoa ou alguém plantado aquilo. Alguém pode ter plantado aquela tarjeta ali para dar um caminho para a polícia, né? Para a polícia seguir um caminho que não seria o correto. Então quer dizer que já foi feita uma checagem
e que não há esse policial lá na região com o nome da tarjeta, o Lucas. Exatamente, Joel. Essa informação, inclusive, foi passada ao vivo hoje cedo aqui na Rádio Bandeirantes pelo secretário executivo da Polícia Militar, Coronel Álvaro Camilo. Ele checou essa informação dessa tarjeta, que tem o sobrenome do policial militar, o sobrenome e o tipo sanguíneo dele, inclusive dentro desse batalhão que serve a área ali da Vila Clara, na zona sul de São Paulo, e não foi encontrado nenhum policial com essas características, com esse sobrenome e também com esse tipo sanguíneo. Como a gente disse, a Polícia Civil que está investigando o caso, do DHPP, que é a Delegacia de Homicídios aqui de São Paulo, com essas duas linhas de investigação. Ou foi um policial que cometeu o assassinato, ou alguém plantou essa tarjeta, que é a identificação do PM, para tentar desvincular e culpar alguma outra pessoa, João. O que não seria difícil. E a polícia já deve ter checado ou vai checar se há esse policial em um outro batalhão, em uma outra área também. Então vamos aguardar, né? Vamos aguardar um pouco mais a investigação também por parte do DHPP. Lucas, aquele abraço, muito obrigado e até amanhã cedo, tá? Até amanhã, Joel. Abração. Valeu, meu querido. Olha, Ana, você viu o caso da dona Belmiranda? Aquela senhora com mais de 60 anos de idade, que foi à Santa Casa, desesperada ali procurando um atendimento. Ela disse para as pessoas da recepção, para os funcionários da Santa Casa: olha, eu estou infartando, eu estou sofrendo, meu coração está doendo, eu vou morrer. Nas imagens dá para ver que ela não está bem mesmo. Não, ela está pálida, amarela, né? E ao lado da filha, que também implorava por um atendimento. E, infelizmente, a negligência ou a omissão acabou matando a dona Belmiranda, né? Ela morreu. Literalmente, meu ouvinte, foi o que aconteceu. Morreu não a caminho do hospital, não na porta do hospital, mas dentro do hospital. Igor Carian, o Igor está desde cedo cobrindo esse caso. Eu perguntei a ele de manhã se a gente já tinha obtido alguma resposta por parte da Santa Casa. Até então, ninguém tinha se manifestado. Isso já ocorreu no decorrer do dia ou até agora não, hein, Igor? Muito boa tarde a você. Oi, Joel. Boa tarde para Ana Paula, para todo mundo que está com a gente aqui na RB. Olha, por incrível que pareça, tivemos uma resposta, Joel. A gente está cobrando isso, na verdade, desde ontem, uma posição aí da Santa Casa para esse caso triste e absurdo, né? Como você disse, essa mulher morreu na recepção do hospital esperando por atendimento. Na verdade, ela até chegou a ser atendida, mais de 20 minutos de espera, sendo que claramente ela tinha os sintomas de infarto. A dona Belmiranda Jaú Dias Lima de Carvalho tinha 60 anos de idade, era hipertensa e passou essa informação para os recepcionistas da Santa Casa. Joel, a resposta veio por uma nota e eu confesso que, inclusive, ela é muito confusa. Eu vou destacar aqui o trecho onde vem a justificativa que importa para a gente, de que seria por que a dona Belmiranda não foi atendida prontamente. Eles informaram que ela foi classificada como urgente, que teve iniciado esse protocolo para dor torácica. Só que, ao mesmo tempo, havia um outro paciente. E olha só, devido à gravidade desse outro paciente e também da grande agitação dos familiares, que inclusive agrediram a equipe com xingamentos, a dona Belmiranda não foi prontamente atendida. Ou seja, eles a culpa é da família, então. Exatamente, dizendo que tinha um outro paciente grave e que, como a família estava muito agitada, teoricamente a dona Belmira não poderia... entendi. Eles queriam que a família tivesse como, vendo a mulher infartada. Ana, ouvinte, então você, quando for levar alguém, algum paciente, o seu pai ou a sua mãe, o seu filho, infartando ou infartado para o hospital, tenha calma, viu? Muita calma, porque se você se desesperar, você não será atendido, ou o seu ente querido, a pessoa que você ama, não será atendida por conta do seu destempero. Agora é muito fácil cobrar calma, né, de quem tá desesperado ali. Agora se coloque na posição dessa pessoa. Não parece uma nota de pirraça? Então tava Claro muito que é. irritado, todo mundo muito nervoso, a gente deixou pro lado. Só vou te atender quando você se comportar. Para, né? Só quando você entrar nos eixos ou nos trilhos, aí sim eu te atendo. Então comporte-se, viu? Eu sabia, o Igor Calian, que teríamos uma nota, né? Uma resposta absurda, uma resposta imbecil. Essa é a palavra, o Igor. Eles ainda que confirmaram que a paciente foi conduzida, né, para a sala de emergência, que deveria ter ido prontamente assim que chegou, que ela foi conduzida após apresentar a perda de consciência. Aí ela foi colocada em monitoramento e foram coletados alguns exames. E ainda eles informaram que instauraram um procedimento de investigação interna, que muitas vezes equivale ao total de nada, né, Joel? Exatamente. Não, bota nada nisso. Pelo amor de Deus, esse caso ficou
na minha cabeça o dia inteiro, cara. O dia inteiro. Porque quem tem plano de saúde é muito bem atendido, principalmente os bons, né? Os planos tops. É fato também que há planos precários hoje em dia, muitos, diga-se de passagem. Agora, quem não tem e depende desse atendimento, como a dona Bel Miranda, meu Deus do céu, como sofre, viu? Como tem ouvinte agora me ouvindo que já passou por uma situação parecida. Uma vez, Ana, eu fui com meu filho de 1 ano de idade, 1 ano e meio, sufocado para o hospital, de madrugada, correndo com o menino roxo por um ataque de laringite, um ataque na laringe, uma laringite. Chegando lá, o cara queria fazer ficha na porta do hospital. Eu falei, ficha é os cambal, você tá brincando. Meti o pé na porta e entrei com meu filho. Uma médica cubana chegou, atendeu, salvou a vida do meu filho. Agora, há pessoas que não têm preparo para atender um paciente em estado grave. Essas pessoas que estão ali na recepção da Santa Casa são pessoas despreparadas, né? Se tivessem um mínimo preparo, a dona Bel Miranda não teria morrido muito provavelmente. Exatamente. Fim de papo. Valeu, Igor. Um abraço pra você, querido. Até amanhã, tá? Valeu, até amanhã. Até amanhã. Bom, fim de papo. O programa foi rápido, muita informação, muita notícia. Quero agradecer imensamente a sua companhia de todas as tardes. Vamos passar a bola pros craques agora, Ana? Já estão por aqui, Ronald Gimenez e Cláudio Zaidan. Boa, um abraço aos dois. Grande Zaidan. Olha o vozeirão aí, tá ouvindo? Tudo bem, Joel? Boa tarde, Zaidan. Você tá legal? Boa tarde. Sim, estava ouvindo aí mais essa expressão das mazelas que o povo enfrenta todo dia, né? Pela incompetência do poder público, enfim. Triste, né, Zaidan? Triste. Sim. E ainda, você fatal, né? Você acha que tem cabimento dizerem que os familiares estavam exaltados? Como não estar? Como não ficar? É óbvio. Hã? É óbvio. Parece óbvio. piada, né? Parece piada. Sim. Né? Infelizmente... E é um problema sistêmico, né? É claro. Não é uma coisa que acontece eventualmente. Sabe o que acontece? Todo dia. Sabe o que acontece? Muitos recepcionistas de hospitais são pessoas que estão acostumadas com aquele ambiente. Então, chegar um paciente com a perna quebrada, com fratura exposta, com a cabeça aberta, e gente eventualmente infartada, exagerando isso também, faz parte do dia a dia deles. Sim. Né? Então, eles têm uma certa frieza para lidar com esses casos, principalmente quando não estamos tratando dos parentes deles, né? Mas uma coisa é ter frieza, outra coisa é virar um burocrata, Joel. É querer fazer uma ficha, é querer colocar ordem naquilo. Agora, você cobrar essa frieza de uma pessoa, da família, não dá. Parece piada, é uma vergonha. Você está justificando o injustificável. É o pênalti sem goleiro, né, Zaidan? Claro, claro. Agora, o terrível é que o poder público ele está tão distante dessas mazelas, né, do sofrimento das pessoas. Inclusive isso se expressa nas corrupções, né? Aquilo que foi denunciado no Pará, o crime aconteceu, né? A dúvida é quem mandou, quem participou, quem autorizou. Mas veja, os caras compraram aparelhos que não servem para casos de Covid, pagaram antecipadamente, a entrega foi atrasada e os aparelhos não serviam. Isso não é um caso de corrupção que, tudo bem, vamos pôr na cadeia aqui, vamos punir acolá. Gente morreu por causa disso, gente morrerá por causa disso. Então é um negócio indecente, né? E se espalha, não é uma coisa que aconteceu no Pará, não. Esse é o modus operandi de grande parte do poder público no Brasil. O cara não tem vergonha na cara e não tem qualquer carinho com o próximo. O cara desviar dinheiro público de qualquer seara já é um absurdo. Agora, dinheiro público da saúde em período de pandemia é um criminoso da pior espécie. E tem que pagar mesmo, viu, Zaidan? Tem que pagar com todo o rigor da lei. Eu estou vendo aqui agora uma empresa lá de Pernambuco que fez uma compra de 81 milhões de reais, que está sendo investigada, também equipamentos para a área da saúde, né? Muito provavelmente respiradores. Tem como sócia uma faxineira, uma coitada que ganha um salário mínimo. E ela disse que assinou o papel sem saber o que estava assinando. Claro. Tadinha. Claro, imagine. Foi gente. usada, né? Foi usada. Boa tarde, Joel, Zaidan, Ana, todo mundo. Fala, Ronald, tudo bem? Bem, Zaidan. Isso, a gente está falando de Covid e tal, dessa situação mais momentosa, mas vamos lembrar, é só voltar um pouquinho no tempo e as pessoas que desviaram dinheiro de comida de criança da merenda. Isso, né? Que é a coisa mais elementar que pode haver de criança que vai para a escola para comer. Eu fiz uma matéria. O ensino é o segundo plano, porque ela vai para se alimentar. Antes da pandemia, nesse sentido, Ronald.
por incrível que pareça, há crianças que vão ao colégio não para estudar, mas para fazer a única refeição do dia. Única refeição do dia. E a gente desviando, roubando o dinheiro dessas crianças, tirando comida da boca de criança faminta. Você vai esperar o quê? Numa situação dessa de pandemia em que o dinheiro vai ser investido sem fiscalização. Sem licitação, brota do chão, milhões e milhões. Canalhas da pior espécie. Bom, gente, desculpe ocupar o tempo de vocês aí. Vou seguir agora ouvindo o nosso Zaidan, ouvindo o Ronald, porque é um programa de qualidade, viu? Obrigado, viu, Zaidan, pelo espaço, Zaidan. Um abraço, querido. Um abraço, Ana. Tchau, Beijo Zaidan. na família. Valeu, Ronald. Bom trabalho. Até amanhã, gente. Valeu, Aninha. Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes.